Seja bem-vindo mais uma vez a 91 Cash, onde voz e imagem viram influência e ideias viram negócio. Hoje a gente tem um papo interessantíssimo aqui sobre empreendedorismo na internet, que vai versar sobre o nosso negócio, o negócio do nosso convidado, que vai ser explodir a mente de vocês. Conta pra nós, Vidal, quem está com a gente. Primeiramente, muito bem-vindo aí, o Wallace, um amigão que aceitou nosso convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ele tem um perfil muito bacana no Instagram, onde tem muito resultado, onde monetiza, ganha dinheiro, né, de verdade. Isso é muito legal e tem muita gente interessada nesse assunto. E falar de empreendedorismo, né, falar de usar o seu perfil no Instagram para poder ganhar dinheiro, tem muita gente que não tem ideia disso, né, não tem ideia de como fazer. Se apresente para nós aí, meu querido. Diego, valeu pelo convite, apresentação. Eric, prazer estar aqui. Eu trabalho com o Instagram hoje. Engraçado, quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu ainda tinha profissão temporária. Eu tava trabalhando de garçom de volta, tinha voltado. Então eu ainda falava, a galera perguntava, o que você faz? Eu falava, eu sou garçom. Falar assim, eu sou influenciador, é engraçado, né? É uma virada de paradigma, assim, porque como é que primeiro a gente entende que a gente é influenciador e segundo, o que faz um influenciador, né? Então, caí nesse mercado, não imaginava que eu poderia um dia viver disso, nunca quis viver disso. Eu costumo dizer que a minha carreira é vendedor. Eu sou vendedor. Então, até quando eu era garçom, eu era um vendedor. Eu vendia produtos, era comissionado pela venda dos produtos dentro da balada. Inclusive, dizem que é a única profissão que tem no mundo é essa profissão, né? Vendedor. É a mais antiga, né? É a mais antiga. E todas elas abraçam essa, né? Tipo, mais que tem alguma outra coisa, se você não sabe se vender o teu produto, vender o teu serviço, o que você faz no fim das contas? Porque às vezes até a atendente da panificadora, né? Atendente, mas ela vende produto. Se ela quiser aumentar o ticket médio do cliente que tá saindo da panificadora, basta ela, o cara que quer um pão, ela vende um sonho. E aí aumenta e a gente faz acontecer. Mas voltando pra mim ali, eu tenho 29 anos de idade, sou de Almirante Tamandaré também. Eu morei lá até os meus 15 anos de idade. Meus pais se separaram, saí com a minha mãe e meus irmãos e a partir dali foi uma loucura. Eu trabalhava na época na aviação Tamandaré, foi meu primeiro menor aprendiz. Só que eu comecei a trabalhar, na verdade, com 11 anos de idade. E daí eu era pedreiro nessa época. Então comecei com 11, daí fui meu primeiro menor aprendiz com 14. Aí mudei de Tamandaré com 15 e passei por muita coisa. Eu fiz de tudo um pouco já nessa vida. Já, por isso que eu gosto. Por isso que eu não gosto de trabalhar, porque eu já trabalhei muito já. Eu preciso da minha aposentadoria. Começou cedo, né? Entendeu? E daí, quando eu saí de casa, eu fui marceneiro, eu fui latoeiro, eu fui jardineiro, aí fui caixa de mercado. Aí de caixa de mercado eu fui vendedor de telemarketing da Oi. Aí disso, aí tive mais umas outras coisas no meio ali, e daí fui pingando realmente, mas daí foi na Oi que eu meio que entendi que eu era vendedor. Só que eu não gostava, porque o nosso mercado a gente tem um pouco de vergonha. O Brasil a gente tem vergonha, eu não sou vendedor, tal, não sei o quê. Tem um preconceito, né? Existe, feio, na verdade bobo, mas eu ouvi um podcast uma vez do Rony Mesler, se não me engano, que é o fundador da Reserva, que ele diz, cara, a gente é vendedor. E a venda que movimenta esse país e movimenta o mundo, e a gente tem que se orgulhar das vendas, orgulhar do que a gente faz. Quando eu entendi que realmente, eu só vivo a vida incrível que eu vivo porque eu sou vendedor, na verdade porque Deus é bom, mas como carreira porque eu sou vendedor, então, por que eu não vou dizer que eu sou vendedor? Eu sou vendedor realmente. E a partir disso eu encontro produtos para vender e serviços para vender e uma maneira de que Deus me deu para hoje eu estar aqui na frente de vocês fazendo essa apresentação agora. E até nos bastidores você comentou que você nunca quis ser influencer, né? Nunca. E como que você caiu aí de paraquedas? Não é nem que eu nunca quis ser, eu nunca vi como uma possibilidade. Porque você começa a... Eu, particularmente, eu lembro que eu trabalhava com manutenção, revenda de iPhone usado. Eu comprava aparelho, fazia manutenção, ou às vezes nem precisava fazer e fazia a venda desse aparelho. E daí a minha irmã nessa época tinha uma loja de celular, e daí eu lembro que tinha os fones, os carregadores, os itens tudo pendurado, e eu achava muito feio, porque eu não conseguia organizar aquilo. E eu sou meio sistemático com organização. Eu não conseguia organizar, não tinha o que fazer, eu falei, velho, vou importar da China, vou pegar vários acessórios, vou montar uma caixinha, fazer um layout bonitinho e vou revender isso. Aí eu vou vender tanto para as lojas, vou resolver esse problema que ela tem aqui, ou vou ser mais um dos fornecedores dela, no caso. Aí eu vou revender esses produtos e vou distribuir também para várias lojas e tal. Fui estudar como fazer importação, uma aduaneira, precisava de um advogado, inclusive, realmente, para tudo isso. Porto, quantidade.
dólar, cotação, fornecedor, tudo. Fui atrás de tudo. Pesquisei tudo, entendi. Aí eu tava, beleza, deixa eu aumentar meus canais de vendas. Vou fazer um e-commerce. Como é que eu vendo por um e-commerce? Eu preciso de ter fluxo de gente dentro desse e-commerce. Da onde eu vou trazer esse público? Aí eu tava estudando essa parte de direcionamento de público, de tráfego propriamente, e me caiu um curso do Instagram. Um curso, sabe aquelas semanas gratuitas do Instagram? Eu me inscrevi em todas, sem exceção. Cara, eu me inscrevi em tudo. Apareceu uma semana gratuita ali, eu tô inscrito. Às vezes eu não faço, mas eu me inscrevo em todas. E daí era um curso do Gabriel Santini, o dono do Sampa Dicas, que é uma das maiores páginas do Brasil, inclusive. Isso é incrível, você vai ver. Todo podcast eu falo, porque o cara realmente, ele revolucionou o mercado digital do Brasil. E fiz a semana gratuita dele e vi que era simples, teoricamente, de fazer. Pra resumir o início da minha jornada, ele falava que o quê? Abre o teu perfil, faça a tua bio, coloca uma foto ali e tal, seleciona a tua cidade, entre nos perfis das empresas, ó, dica, você quer fazer, faça exatamente isso, que foi o que ele ensinou e foi o que eu fiz, e muita gente fez na mesma época que eu, inclusive. Vai nos restaurantes, pega algumas fotos, seleciona elas, coloca no teu feed, faz a publicação ali, e aí você começa a seguir algumas pessoas para que essas pessoas te sigam de volta. Cuidado, aí entra um pouquinho mais técnico, mas cuidado para não seguir muita gente, o Instagram não entender como automação e tal. A partir disso, você começa a entrar em contato com os restaurantes para conseguir permuta. O cara vai te mandar o prato, ou você vai até o restaurante, você pega a permuta, pega o prato, grava o prato, posta o prato e vai desenvolvendo a tua maneira de fazer esse conteúdo. Depois que você tem isso, você começa a monetizar de fato. Me dá R$100, me dá o meu transporte, me dá uma ajuda de custo e tal. E aí, a audiência que você vai criando com esse conteúdo, você vai conseguindo fazer com que vire realmente um negócio para você. E a partir disso, o público que você aborda, a maneira que você produz e o cliente que você quer atender é o que vai definir o quanto você quer cobrar. E aí foi isso que eu fiz nesse processo. E daí começou o Qual É, só que eu fiz diferente. Eu não fui nos perfis buscar as fotos. Como eu gosto de comer fora, eu gosto muito de rolê, eu tinha muita foto na minha galeria. Então, todas as primeiras postagens são coisas minhas mesmo. Daí, Coco Bambu, Croissant, Empório Muffs, Terraza 40, várias coisas, Madeiro, Outback. Peguei fotos da minha galeria e postei lá. E pô, no primeiro ano que eu tinha ali, primeiro ano não, teve uma jornadinha ali, mas a partir do primeiro ano que eu comecei a trabalhar, eu fui de 3 a 50 mil em um ano, assim. No primeiro ano, voou absurdamente. E daí, depois disso, eu fui reencontrando as maneiras. Porque volta no fato, eu nunca quis ser influenciador, né? Sim. E permanece até hoje. É a minha carreira, mas não é um negócio que eu quero fazer. Porque influenciador é meio que blogueiro. Você tem que ter uma constância com o teu público, com a tua audiência, com a galera que tá vendo o que você tá fazendo. E eu não sei até que ponto a galera quer saber da minha vida. A galera quer saber de Curitiba. Então eu tenho que produzir conteúdo de Curitiba. Então como separar o que é eu, Wallace, o gosto do Wallace, e o que é Curitiba que a galera quer ver? E é nisso que eu tô me reformulando todo o tempo do processo. E nesse primeiro ano você já conseguiu a monetização que você esperava? Então, na verdade, assim, eu criei o Qual É em fevereiro de 21. Aí no primeiro ano me apareceu o cliente de social media. E isso é um mercado muito bom. Se você tá sem profissão, aprenda sobre social media. Que é o quê? Toda empresa precisa movimentar o seu Instagram. Como que ela faz isso? Não faz, porque o dono da empresa tá focado no que a empresa faz. O cara Não da tem pizza, tempo. entendeu? O advogado tá defendendo as causas deles, o pizzaiolo tá fazendo a pizza dele. Então o cara não tem como cuidar do Instagram. Então o que que você faz? Você cria um plano, entenda como funciona a internet primeiro, daí você cria um plano e oferece para as empresas, ó, eu posso fazer tantas postagens com tal segmento por tanto por mês. E você vende esse serviço para as empresas. Isso é social media, não tem dificuldade nenhuma. Então, a qualidade do teu trabalho vai ditar o quanto você ganha. E o contratante que está te contratando, o cara que é empresário, não é bobo, ele não nasceu ontem. Então ele sabe que se você cobra 200 por mês, provavelmente o teu serviço é uma bosta. Ou pode ser que seja bom, mas você precisa criar um mercado. Então você começa cobrando barato. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer social media, só que eu sempre cobrei caro, porque eu sou muito bom, de fato. Mas, enfim, aí eu comecei em 2021, ao longo do ano eu passei a fazer social. Então, eu cheguei a ter 9 clientes, meu valor médio era 800 a R$1.000 cada cliente ali. Então, vivi muito bem, já desde o primeiro ano, a partir da internet. Só que eu deixei o Qual É totalmente de lado. Porque no início, igual eu falei, é permuta. Permuta não paga as contas. E daí eu fui pro social media. Passei o ano inteiro fazendo social media. Aí fui pro meu segundo intercâmbio, saí do país, voltei pro Brasil. Aí em 22 eu voltei pra cá em fevereiro, mais ou menos. Aí eu fui ser garçom, que foi o que eu falei aquela hora.
Aí entrei numa balada, trabalhava ali 3 dias na semana, e era incrível, porque eu voltei da Europa falando assim, pô, lá na Europa você trabalha 3 dias na semana, e se quiser viajar o resto da semana, você pode. Viajar é muito barato, e quando você trabalha, você ganha muito bem. Então, ou você guarda dinheiro, ou você vive muito tranquilamente. Ou você trabalha muito pouco, você pode fazer o que você escolhe o que você quer fazer. Eu voltei pro Brasil e arranjei um emprego que eu trabalhava 3 dias na semana e ganhava muito bem. Eu repito, Deus é muito bom comigo, o tempo todo. E aí fiz social media, daí eu voltei em 22, entrei nessa balada e voltei pro Qual é, em junho de 22. E daí nisso eu peguei, imprimi um papel, escrevi o que estava escrito ali, qual era o meu perfil pessoal, que eu falava de viagens e tal. Nem falava, mas eu coloquei ali que eu falava, porque era a minha vida até então. Aí eu coloquei o Qual é Curitiba, que na época tinha 700 seguidores, o que era, qual era o objetivo, o que a gente iria fazer. E coloquei uma terceira página que eu tinha, que era uma página de divulgação de vagas de emprego em Curitiba. Eu sempre gostei disso. Eu tinha uma situação, eu brigo muito em comentários na internet, né? Eu tô o tempo todo discutindo coisas no Instagram. Um pouquinho. Mas principalmente por quê? Por causa de gente com mente fechada. Porque, por exemplo, principalmente quem falava assim, não tem emprego, não tem condição, o mercado é difícil, o Brasil não vai pra frente. Um Glassdoor, hein? Tipo um quê? Um Glassdoor. Tipo isso, então. Aí eu ficava no veneno, eu falei, pô, você não me ajuda, pô, você não me ajuda e você não se ajuda. O que eu fiz? Uma página no Instagram só pra divulgar a vaga de emprego. Eu divulgava 80, 150 vagas de emprego por dia e falava, você não trabalha porque você é um animal. Ou você é burro e não tem capacidade de arranjar um bom emprego, então vai estudar. Ou você é vagabundo e realmente não quer, e tudo bem. Se você não quer, tudo bem. Mas assim, não queima o nosso mercado, não queima a nossa cidade, não reclama da situação. O problema é teu, não é do país, não é da condição, é você que não quer fazer. E foi nisso que eu criei. Cara, esse emprego pra mim bateu 5 mil seguidores em acho que questão de 6 meses, ali menos de um ano, realmente. Enfim, coloquei essas 3 páginas num papel, imprimi, plastifiquei e fui bater. Lembra que eu sou vendedor, né? E fui bater nas empresas falando assim, deixa eu gravar um vídeo teu. Você só me fornece ali, o meu discurso era esse. Uma entrada e uma sobremesa, se você tiver, e uns 3 pratos principais, para que eu possa ter diferentes conteúdos para fazer uma cena legal. E aí eu levava uns 2 amigos, eu mais 2 pessoas, uma para me ajudar a filmar e outra para fazer volume, mas para eu ter um conteúdo para mostrar. E o terceiro para comer? Exatamente. Todo mundo comia, na verdade. Essa é a melhor parte. Mas assim, eu precisava fazer porque não tem como eu fazer um vídeo mostrando uma garrafa d'água. Eu preciso mostrar a rede da marca, a linha dos produtos, porque senão o vídeo não sai, não tem o que fazer. Tanto que o cara quer me pagar, mas quer me limitar a minha comanda, eu já não vou gravar. Eu não quero o dinheiro desse cara, porque o meu vídeo vai ser horrível. Enfim, aí peguei e fui apresentando. Eu lembro que eu comecei no Cadore. Eu lembro que de 16 operações, 13 toparam fazer o vídeo comigo. Tanto que eu não conseguia nem ter tempo para administrar isso tudo. Mas assim, todo mundo topou, comecei e fiz vídeo pra esses caras, e daí ali começou a virar o Qual é realmente. E foi na cara, coragem e confiança, porque não tinha ainda conteúdo pra mostrar, Uma né? vontade e um sonho. Mas tudo começa aí, né? Tudo. E apesar de você falar assim, no início da sua fala, né, que você não gosta de trabalhar, mas, pô, você trabalha pra caralho. A gente administra uma página. É difícil pra caramba. Agora, acho que você vai ter que entender que você gosta de trabalhar. Não, arruma confusão, meu irmão. Eu não gosto. Esse dia até um brother meu comentou um post meu lá que ele falou assim, esse é o vagabundo mais trabalhador que eu conheço. Mas eu tenho que plantar, né? Porque realmente eu não gosto de trabalhar. Mas a gente precisa trabalhar. A gente não é herdeiro. Nenhum de nós aqui somos. Então, de dívida talvez. Mas então assim, como a gente tem que trabalhar, a gente vai trabalhar o resto da vida. A gente vai estar lá com 60, porque a gente já não vai se aposentar. A gente já tem essa clareza. Então a gente vai estar lá com 60, 70 anos ainda trabalhando. Então, se eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar o máximo possível ou o mais inteligente possível agora para poder construir um negócio que eu possa não trabalhar daqui a pouco. O que eu sei é isso, que eu não quero trabalhar, mas se eu não fizer alguma coisa boa de fato agora, aí eu vou ter que trabalhar o resto da vida. E é nisso que eu vou mudando a minha estratégia, encontrando coisa nova para poder não trabalhar o quanto antes. Eu acho que é o que a gente tava comentando até nos bastidores, né? Que é a sua meta, né? Que você definiu. Então agora a meta é não trabalhar. Então você tá trabalhando para não trabalhar. Chegar lá, né? Assim, a gente não põe a meta, a gente deixa a meta aberta. Quando a gente chegar, a gente dobra a meta, tá ligado? Isso aí. E a gente que trabalha com internet, a gente sabe que é muito difícil a gente entregar, às vezes, um conteúdo de qualidade que atinja. E até eu comento com o Vidal, às vezes um conteúdo que a gente fala, pô, isso aí não vai dar nada. Pum, estoura. E aquele que fala, nossa, foi muito legal. Não dá nada. Tem que ter
Não é mente, é mente, acaba que é, na verdade. Você tem que estar em paz com o que você faz, assim. Você não pode prometer vender um peixe de 5 quilos e entregar uma sardinha. Então, tipo, você tem que ter clareza na hora de vender pra você não fazer errado, porque a internet pode ser que seja assim. Você nunca sabe de verdade qual vídeo vai viralizar, o que vai dar resultado, qual que vai pôr cliente dentro do salão. Você faz o melhor que tá no teu alcance e posta. Para se a audiência gosta, daí você vê depois. A gente já conversou bastante e deu pra entender que você tem todo um planejamento por trás de quando você faz. Você não chega apenas, mete a cara e faz e, vamos ver o que dá. Não. Então você tem todo um pré-planejamento para conseguir publicar um vídeo, distribuir. Até você já comentou que passou algumas pessoas para trabalhar junto com você e não funcionou. Hoje funciona eu, empresa, né? De novo, as É, origens. e dando conta de tudo isso. Mas até numa fala anterior sua ali, pelo que eu entendi, você trabalhava de social media e depois você foi pro exterior. Eu tinha ido uma vez já, Uhum. que daí eu fui fazendo voluntariado, que é a melhor coisa que existe, que é você viajar Essa história é da hora. de graça, velho. Mano, é a minha vida incrível. Mas assim, o voluntariado, você troca o teu trabalho por moradia e alimentação. Então, a primeira vez que eu fui pra Itália, eu trabalhava num hostel lá, era uma pousada, hostel, era meio que assim. E daí, tipo, cada dia era uma escala diferente. Lá era a escala, de todos os lugares que eu fiz voluntariado, lá era a escala mais alternada de todas. Aí tinha dia que eu tava ajudando no café da manhã, tinha dia que eu tava ajudando na noite das pizzas, tinha dia que eu tava fazendo pão na cozinha, cada dia era uma coisa diferente. Tinha dia que era manutenção do espaço, varrendo o chão, às vezes não fazia nada. Mas enfim, aí no voluntariado você troca o teu trabalho por moradia e alimentação, que é o mais caro de uma viagem. E o teu trabalho geralmente é 4 horas por dia, 4, 5 dias na semana. Então você trabalha muito pouco e um trabalho muito leve, nunca é nada muito absurdo. Se é, você não vai, você vê antes de ir quais são as funções, qual é o lugar e tudo mais. E aí você faz isso. Aí a primeira vez que eu fui pra Itália pra fazer voluntariado. Fiquei 2 meses lá. O meu plano era ficar 1 ano na Europa, ia ficar ilegal mesmo. Mas era ficar 1 ano na Europa, fazer um mochilão, 10 países, eu sabia qual eu queria e tal, tudo mais. No fim, acabou meu dinheiro, fiquei mal, fiquei doente, vendi meu celular e voltei pro Brasil. Tem que tentar. Sim. E daí foi a primeira vez, daí eu voltei, daí veio a pandemia. Foi bem no comecinho da pandemia, e graças a Deus que eu voltei pro Brasil, porque eu voltei em dezembro, a pandemia estourou ali em março de 2020. Uhum. Então, tipo, pô, tava aqui em casa, a gente consegue se virar melhor, a gente dá um jeito pra tudo. Aí passou a pandemia e tal, exatamente no que eu tomei a segunda dose da vacina, eu voltei pra Europa de novo. Que daí foi quando eu fui fazer esse intercâmbio na Irlanda. Esse da Irlanda surgiu como? Um dos voluntariados que eu fiz foi em Bagé, no Rio Grande do Sul, uma fazenda lá. Tinha um camping dentro de uma fazenda de gado, produtora de leite, da família Oyarzabal. E daí lá tinha o pessoal lá, e daí o Pablo, que era o responsável por esse camping. Só que ele morava na Irlanda. E daí ele ajudava o pai dele, que morava lá na fazenda. E daí eu fiz amizade com o Pablo, virou meu brotherzaço. E daí ele falou, Wallace, se quiser voltar pra Europa e tal, pô, se quiser vir pra cá, eu te dou uma força. Só que teve um outro momento que ele falou, Wallace, ó, a gente tira férias no Brasil todo ano. Então, se você quiser vir pra cá, você aluga a nossa casa, fica com a minha conta de delivery, fica no meu emprego e fica aí e tal. Então, tipo, o tempo que você ficar aqui, você tá completamente encaminhado, você não vai ter dificuldade nenhuma. Eu falei, só que tava na pandemia. Não. Eu falei, beleza e tal. Aí eu quis ir, mas a pandemia não tinha como ir. Daí quando eu resolvi ir, quando eu tomei a segunda dose que eu vi que eu podia ir, já não dava pra fazer assim, porque ele já tinha se programado pra vir. Só que ele falou, olha, se quiser vir, o que tiver no meu alcance eu te ajudo aí, você faz e daí você se vira. E peguei e fui. Daí eu sei que eu tomei a vacina. 2 dias depois eu comprei a passagem, cartão da minha avó. E daí peguei e fui, e daí lá me virei realmente. Teve um dia que eu quase dormi na rua, porque não ia ter onde eu ficar, ia ter que entregar a casa e tal. Passei uns perrengues. Em Florença, de fato, uma noite eu dormi na rua, na primeira vez que eu fui pra Itália. Então, é a cara e a coragem. É igual quando eu criei o Colé. Você vê a oportunidade, você abraça a oportunidade, porque senão ela vai passar. Mas só pra entender, então, social media foi depois da sua viagem ou antes? Foi entre as duas. Porque, pelo que você falou de social media, você já ganhava muito bem, né? Ganhava. Então, você jogou tudo pro alto e falou, agora não vou ganhar nada, Me aventurar. vou ser Costumo voluntário. fazer isso de vez em quando. Meus empregos, pra você ter ideia, eu já trabalhei no Google, trabalhei na Votorantim Cimentos, trabalhei na Velho Barreiro, promotor de estado, trabalhei na L'Oréal como gerente de grandes contas. Então eu tive vários excelentes empregos. Só que o fato é, o meu emprego serve pra eu ter dinheiro pra sobreviver. Uhum. Eu não vou dar a minha vida por um emprego. Então, cansei, eu vou embora.
E foi a mesma coisa, social media. Tipo, vi que eu tomei a vacina ali e tal, queria viajar e não ia. Como antes de voltar pra Europa, eu já tinha ficado um mês em Ilhabela, também fazendo voluntariado ali. Exatamente, eu voltei de Ilhabela, deu uma semana, eu fui pra Europa. Então, em Ilhabela eu vi que eu não ia. E nessa época eu tinha equipe. Eu tinha copy, eu tinha assessora, eu tinha social media dentro do negócio, da meu serviço de social media. Uhum. Só que o que acontece? Se eu não tivesse ali realmente dando full time atenção, não iria rodar o meu negócio. Então, de duas, uma. Ou eu voltava pra cá e eu trabalhava, ou eu trocava toda a minha equipe e treinava todo mundo, ou eu largava tudo e ia embora. Como eu já estava desde janeiro trabalhando e meus contratos eram de 3 a 6 meses, já estava todo mundo no final, finalizei os contratos que eu tinha, 2 que ainda tinha eu passei pra minha assessora na época, que era a Gatti, saudades inclusive, Gatti. E daí passei pra ela ficou atendendo essa galera até finalizar o contrato, e daí eu peguei, larguei tudo e fui pra Europa. E que momento que você identificou, pô, é do Qualé, como que é o nome? Qual é? Qualé, é do Qualé que eu vou viver. Eu não identifiquei ainda, eu acho. E hoje, que eu tô entendendo, você faz só isso. Só. O que acontece? Na verdade, assim, eu dedico o meu tempo pro que resolve o meu problema e me constrói um futuro. Hum. Quando eu identifiquei que a demanda que eu tinha de serviços era o suficiente para manter o padrão de vida que eu tinha, eu fui direcionando mais do meu tempo para isso. Quando foi? Não sei, porque ó, eu comecei, lembro voltando lá na época do Cadore. Daí a galera fechou, fui gravando o Cadore, do Cadore fui pro Vila Urbana, do Vila Urbana Mercado Sal, e nisso começou a aparecer clientes. Em 2022, ali de junho a dezembro, apenas 2 clientes foram pagos. Um pagou R$ 50 e o outro pagou 100. O resto foi tudo permuta. Só que nessa época eu tava na Moss, que era uma marca que eu fui contratado para fazer a implementação da marca no mercado, porque eu já tinha saído da L'Oréal, e a empresa me bancava um carro. Meus 4 últimos empregos eu tive carro da empresa. Então, e eu ainda trabalhava na balada, no Marajá. Fechou, inclusive, saudades. Aí, então assim, eu era garçom 3 vezes na semana de madrugada, eu era vendedor durante o dia e eu era influenciador com o Colé Curitiba. Eu fazia tudo. E aí, então assim, entrava dinheiro pelo menos pra eu me manter, pra eu me sustentar e pra eu me locomover. E aí, veio janeiro de... Daí eu fui mandado embora do Marajá, por incrível que pareça. Eu tive 2 empregos na minha vida, 3 empregos que eu fui mandado embora. Um deles foi o Marajá, daí eu fui mandado embora em novembro, passou dezembro, em janeiro, e daí, logo que eu fui mandado embora do Marajá, eu entreguei o carro. Eu saí do meu trabalho, realmente. Eu pedi a conta, entreguei, porque eu sabia que eu não ia ficar, eu tava sendo um peso pra empresa, eles contando comigo e eu não tava entregando o que eu poderia entregar e o que eles precisavam que fosse entregue. Aí eu saí desse emprego, daí eu falei, velho, qual é? Tem que virar. E daí nisso eu já tava realmente tomando, pô, se eu comecei com 700 seguidores em junho, aí eu tava com 3.000 ali em dezembro, e eu já tinha cliente me pagando 150, numa época difícil, que é o final do ano ali, dezembro é a pior época pro influenciador de gastronomia. Aí eu falei, velho, vai virar janeiro, vai virar. Era um sonho. E de fato virou. Eu sei que deu janeiro de 2023, eu tirei R$ 2.000, postei acho que uns 20 vídeos ali, foi todos baratinho. Aí estratégia de vendas. O meu valor era 300, eu dava 50% de desconto para poder fechar os lugares que eu queria realmente fechar. Aí 150, 200, 300 e entrando, começou. Aí tipo, de 23 para frente eu passei a viver do Instagram. Pô, legal. Você até comentou que você que faz todo o trabalho, né? Desde ir lá, contato com o cliente, gravar o vídeo, editar, isso te consome bastante tempo. Bastante. E nesse fluxo que hoje a tua página é muito grande, né? E você tem bastante gravações, como que você consegue administrar todo esse tempo para fazer? Ou já tá fechada a agenda, você não aceita mais ninguém? Então, tem uma frase que diz que quem quer fazer tudo, tudo fica mal feito, né? Então, assim, uma falha que Eu tenho outra, antes feito do que perfeito. Exatamente. Então, assim, elas se complementam mesmo. Mas, de fato, é o que acontece. Há mais de ano, eu quase não faço prospecção. Então, eu já fecho a minha agenda, tipo, um mês pra frente com clientes que me procuram. Então, eu só preciso dar atenção pro cliente que me procura. Aí, o meu foco realmente fica entre me preparar, gravar e editar e postar. Só que como meus processos, a minha segunda faculdade foi de processos gerenciais, então os meus processos são muito bem definidos. Eu sei o que precisa ser feito. Então, por exemplo, entrou um cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é que ele me mande um briefing. Eu tenho já um padrão, que é o meu contrato de adesão, onde tem todas as perguntas frequentes sobre o meu trabalho, algumas regras, o que eu preciso que ele saiba, como eu faço. É um contrato de adesão, se ele quiser me contratar, é daquelas moldes, se me contratar, ele já sabe como funciona, não vai ter nenhuma surpresa.
E dentro do formulário de adesão, dentro do contrato de adesão, tem o formulário de briefing. Ele me manda essas perguntas, que basicamente é eu entender. Pô, primeiro ponto, quem que vai me receber no lugar, como vai funcionar e tal, tal, tal. E daí ali, se ele quer que eu divulgue alguma coisa em específica, se ele tem alguma dúvida, se ele tem algum prato principal, se ele tem algum lançamento, se ele tem entre o cardápio todo dele, se ele tem alguma coisa que ele quer que eu dê uma atenção principal, alguma sugestão de produto. Se não tem nada, eu vou chegar lá, vou olhar no cardápio, ele vai me explicar, vai tirar as dúvidas e a gente decide junto o que fazer. Se não tiver nada, assim, eu faço totalmente do jeito que eu quero. Ou às vezes fala, Wallace, ó, estou lançando um cardápio novo, linha de hambúrgueres de frango, eu quero dar uma atenção 100% nessa linha. Fechou. Aí eu sei que eu tô trabalhando nisso realmente. Preparando essa parte, então eu já sei. Quando eu fechei com ele antes de mandar o formulário de adesão, a gente tem a data e a hora da gravação. Coloco na minha agenda, coloco com o endereço, lancei. Eu vou gravar daqui 2 meses, mas já tá na minha agenda. Um dia antes eu verifico a minha agenda do dia seguinte, pô, esse fulano aqui. Vou lá para as perguntas do briefing que ele respondeu. Se ele não me respondeu, é um problema dele, porque eu já sei que dia e que hora que eu vou chegar. Eu vou chegar lá e eu vou gravar com o que tiver na minha mão. Se ele não me mandou o briefing, isso tá na adesão. Se ele não responde as perguntas do briefing, eu vou fazer unicamente baseado nas minhas percepções e opinião sobre o ambiente. Então, tá claro. Nunca tem surpresa trabalhando comigo. Não me mandou o briefing, eu pego o dia, o horário, eu sei com quem que eu vou falar, porque tá ali. E daí eu vou lá e troco ideia, gravo, e daí eu tenho a previsão da data de postagem também. Porque como o Instagram varia muito a entrega, qualquer atualização que o Instagram faça já derruba a nossa entrega. Então, tipo, por exemplo, hoje, estão incluindo uma ferramenta nova. Eu já vi que tá com erro no compartilhamento, tá com erro na contagem dos comentários. Tem algum erro no Instagram, tá rolando atualização. Tá rolando atualização, não vai entregar o conteúdo. Se eu posto um conteúdo hoje, não adianta eu repostar esse mesmo conteúdo daqui uma semana, porque as pessoas que viram a primeira vez vai ver o mesmo conteúdo e vai falar, ah, eu já assisti, e pula. Então é pior repostar o conteúdo do que a primeira vez que você postou. E se eu postei numa data ruim, o cliente que me pagou perdeu todo o dinheiro dele, porque o conteúdo dele não vai ter resultado. E como a gente posta com áudio em alta, então não dá nem para patrocinar um conteúdo postado. O máximo que eu posso fazer é entregar esse conteúdo e o cara patrocinar por conta dele. Então, quando eu agendo ali na adesão, eu falo para ele a previsão da postagem, que é numa semana, então, tipo, a 3ª semana do mês de outubro, e pode atrasar em até uma semana. Justamente porque eu sei que eu tenho essa situação. E eu não posso dizer, vou postar no dia 15. Aí chega dia 15 eu não posto. Esse cara vem me matando, realmente. E como que você identifica esses erros que você comentou do Instagram? Olhar. Você vai olhando ali, você percebe que alguma coisa tá errada. Tipo, você clica no curtir, você vê que não ficou vermelho. Opa, alguma coisa já tá errado. Aí você clica de novo, beleza, já não tá curtindo o conteúdo. Por exemplo, aquelas épocas de situação política que a gente sabia que tinha intervenção ali, que você clicava em compartilhar e a mensagem não ia. Com a própria plataforma, você entende, você percebe quando alguma coisa tá errada. Ou você vai lá nos comentários, você vê que tem uma lista de comentários, mas a contagem de comentários tá 0. Ou o vídeo tem 1000 curtidas, ou, aliás, tem 1000 curtidas e você vê que o compartilhamento tá 0, ou não tá nem aparecendo o compartilhamento. Você vai percebendo, ou story, pô, você tem uma média ali de 6.000 views no story, tá com 700. E não é um conteúdo muito destoante dos demais, não tem nenhuma explicação lógica, provavelmente é a atualização. É com certeza? Não dá pra saber. Quando que dá pra saber? 2, 3 dias depois, quando você percebe, opa, isso aqui não estava aqui. Então, pô, mudou de lugar o botão compartilhar, tem um stick novo, tem uma ferramenta nova, ou tem muitos profissionais que eu sigo que os caras só falam sobre atualizações de redes sociais, daí ele fala, o Instagram tá testando, o Instagram soltou, contas falaram sobre tal. Daí você vai identificando no olhar do dia a dia. Tem que estar conectado ali. Tem que estar, o meu trabalho é esse, não tem o que fazer. Você falou que, né, eu sempre ganhei bem aqui, né? Primeiro, né, eu queria saber o que é ganhar bem, entender, né, qual que é a tua visão de ganhar bem e como que alguém que vai iniciar, ela consegue fazer uma projeção de ganho. Tá, projeção de ganho, por exemplo, assim, você consegue definir, em qualquer mercado, você baseia o valor do teu produto ou o valor do teu serviço baseado no tempo que você gasta nisso, na concorrência de mercado e o quanto de lucro você gera para o teu cliente. Então, por exemplo, eu sei que o meu vídeo vai dar 1000 visualizações, vamos trabalhar com uma média de conversão de 0,5%. Desses 1000 visualizações, qual é a probabilidade de pessoas que vão até o estabelecimento? Qual é o ticket médio desse cliente, dos clientes desse cliente, no caso, e quanto ele vai faturar com o teu vídeo? Então, você consegue ter uma ideia
financeiro, um número mesmo, não é uma ideia da tua mente, as vozes do além que falam contigo. O pessoal acha que é só bagunça, internet, Não é mas bagunça, tem plano de ação. Tem plano de ação, É. pô. E daí você consegue ter uma ideia quanto você vai conseguir fazer esse cliente faturar. Uma Sim. ideia, uma previsão. E daí, baseado nisso, você precifica o teu serviço. O meu serviço é tanto e funciona de tal maneira. Seja qual for o valor que você definir, você tá falando que é isso. Aí você vai montando a tua agenda. Você oferece para um, oferece para outro, oferece para um, oferece para outro, você vai fechando a tua agenda. A partir do momento que você percebeu que você tá com uma agenda cheia, por exemplo, eu tô com a minha próxima um mês, eu tô com outubro inteiro fechado de gravação, eu não tenho como pegar cliente esse mês e tem cliente me procurando. Posso aumentar o meu preço, baseado no mercado e baseado na minha demanda. Então, aumenta o preço sabendo que desses 10 novos que estavam querendo fechar, os 10 já não vão fechar. Opa, o preço era outro, agora é esse. Sim, você não fechou, agora aumentou. Mas o fato é, você sabe que vai diminuir o teu número de fechamentos novos. Porém, a tua agenda já está fechada para um mês. E daí os clientes seguintes vão vir já no preço novo. Então você meio que vai equilibrar a perda de cliente com o aumento de ganho. Então você consegue Oferta e demanda. oferta puramente. E daí, baseado nisso, você vai mês a mês entendendo qual é o teu negócio, qual é o teu mercado, para saber se você pode aumentar e quanto você imagina que vai ser a tua previsão de ganhos. E aí até é um bom argumento de venda, porque você fala pro cliente ali, até dia 30 o valor é esse. Você quer fechar ou você quer pagar mais caro depois? E daí você a validade da proposta, né? Entendeu? Não tem o que fazer. Só que assim, só a validade da proposta, se você não afirmar pra ele que vai aumentar depois, ele sabe que a validade da proposta é até dia 30, mas se ele pedir no dia 5, você vai fazer. Uhum. Eu, no meu caso, eu não faço. Se eu disse que eu vou aumentar, eu aumento realmente. Uhum. Porque assim, não só nos negócios, mas em qualquer lugar, você é tratado com o respeito que você impõe. Então, se você promete um prazo, promete uma data, promete um valor, e você diz que o teu trabalho funciona de tal maneira, e você fica cedendo e Toda deixando, ninguém vai respeitar você. A pessoa vai fazer o que ela quiser com você. Sim. E é assim que você quer gerir a tua empresa? Se não é assim, você trabalha isso. Se é assim, se tudo bem pra você, tudo bem pra mim também. O Dá negócio um é teu. exemplo, assim, de um vídeo que você gravou pra alguma empresa, assim, e que realmente lotou, que os caras te falaram assim, cara, nossa, não tem espaço mais. Cara, Ó, tem. quero ir nas duas linhas aqui. O Vidal tá falando da parte boa, mas quero ver a parte ruim também. Chegou alguém que já te contratou, pagou lá e na hora você falou, pô, cara, eu não vou divulgar isso aqui porque... Não vai dar. Eu vou aumentar mais um ainda também nessa situação. Mas, falando no Lotô, é maneiro, assim, por exemplo, eu tenho até um áudio de um cliente uma vez, do restaurante Gran Vitória, no Orleans, que eles têm um cardápio que varia do dia da semana, cada dia tem um tema específico, mas na quarta-feira é frutos do mar. Inclusive, muito bom, galera, vão lá conhecer. E me digam depois o que acharam. E, pô, muito bom mesmo. Tem japa, tem frutos do mar, tem carne na grelha finalizada na hora pra você, a que você quiser, ele corta ali, finaliza na chapa ali, você pega ela na grelha, chapa. E tem o áudio dele dizendo, Wallace, e tanto que assim, a galera veio reclamar nos comentários, porque disse que 1h da tarde não tinha comida no buffet. E o cliente me mandou um áudio e falou, Wallace, foi incrível. A galera fazia fila, ele é no segundo andar, a fila ia lá embaixo na escada. O povo não conseguia entrar porque não tinha mesa pra sentar. Não tinha como se servirem. Acabou a comida pra eu poder fazer. Ele não tinha comida Não tinha estoque. no estoque pra poder fazer mais coisas, sabe? Uhum. Esse é um caso. E teve outro, que é o Oséias. Inclusive, um abraço. Virou meu brother mesmo. Que é do restaurante, do Sob Medida. É uma pastelaria que você faz o pastel sob medida, do jeito que você quiser e paga no quilo, ou tem o rodízio de pastel. Você vai pedindo ali e vai vindo exatamente o que você quer. Não é rodízio bandeja que você se serve. Você pede quais você O quer. cara começa a falar de comida quase meio-dia. Então. É o meu trabalho. E daí... Não tem nenhum brother aí pra nós visitar hoje? Bora. E daí a gente postou, e daí até a TV foi lá fazer uma matéria sobre ele depois pra mostrar como que era o negócio dele. Legal. Então, assim, pô, ele me agradece e pra mim é sempre uma honra, porque assim, tudo que eu quero é que o que eu faço gere valor de fato pros outros. Sim, o resultado, né? Entendeu? Então, gerou autoridade no teu conteúdo que eu vou passar na TV. Exato. Legal. Também, mas não tanto, porque assim, tipo, eu não tive nenhuma visibilidade lá que foi eu que fiz, mas realmente não foi eu que fiz, eu apenas fiz a TV ver ele, e como o negócio dele é incrível, era pauta pra TV. Então, o que custa hoje 15 mil reais pra você anunciar na TV, a partir de, ele ganhou, mas porque o negócio dele é incrível. Sim. Mas porque alguém viu por causa do meu vídeo. Então, Sim. tipo, isso foi insano, O pra mim alcance foi maravilhoso. Sensacional.
A tua pergunta, que foi sobre um lugar que eu nunca tive um lugar que eu fui. Teve um lugar que eu fui uma vez e era maneiro, só que o atendimento era nojento. O dono era um babaca. O que eu fiz? Terminei de comer, paguei o valor que a gente tinha consumido dos produtos e falei pra ele assim: eu não vou postar, eu não quero divulgar o teu estabelecimento. Mas não porque era ruim, porque o cara era um babaca. Uhum. O cara, quando ele é ruim, geralmente ele não quer contratar a gente. Ou ele contrata a gente, mas quando a gente vai lá gravar, pra gente é bom. E eu só vou saber que é ruim Ah, entendi. depois. Então eu nunca tive um lugar que eu postei, que eu fui gravar e eu falei, putz, eu não quero mostrar isso O cara aqui. vai lá, compra o sanduba da concorrência, traz ali, serve pra você. Entendeu? Aí eu tive uma situação que eu fui gravar com uma expectativa alta, porque eu já tinha visto um vídeo de uma outra influenciadora da cidade. Esse eu não vou citar os nomes. Aí eu tinha visto um vídeo da menina e era muito maneiro. Eu falei, putz, da hora, o cliente me contratou, me pagou, tudo mais, fui lá gravar. O que veio pra mim não era igual dela. E daí, assim, a gente tava em 4 pessoas na mesa, porque tá ali, que a comanda eu posso levar até 5 convidados, então pode ser até 6 pessoas, e a nossa comanda é livre. A gente foi em 4 pessoas, bem tranquilo, dentro do padrão, e cheguei lá e a gente pediu um pra cada um ali, pra entender, porque até porque, pelo que eu tinha visto, era grande, era bonito e tal. Aí ele mandou na mesa 2. E a gente tinha pedido 4, ele mandou 2. Então, tipo, além de ter mandado só 2, ainda era muito menor do que eu tinha visto no vídeo da menina, tá ligado? Eu falei, velho, como é que eu vou fazer propaganda disso aqui? Falar pro pessoal vir comer isso aqui? Tipo, era caro, não era barato, não. Era gostoso, de fato era gostoso, mas assim, pequeno, nenhum atrativo real visual e caro. Como é que eu vou fazer propaganda disso? Eu digo assim, porque eu já fui enganado muito com essas coisas. Eu olhei e falei, porra, legal tal. Cheguei lá, puta, não vale a pena. Por isso eu digo, comente. Vá lá e Não, comente. E até uma ideia pra você, até comentei com o Vidal, eu falei, eu vou começar a fazer o vídeo do anônimo, Aham. gravando aquela pessoa que foi lá, falou que troço é bom. Eu falei, pô, não é. O único problema é que você vai ter que pagar do teu bolso. Não, mas esse daí não é o problema. Eu- boa! Porque eu ia lá comer de qualquer jeito, entendeu? Aham. Então daí eu iria fazer isso. Falei, pô, porque precisava mostrar a verdade. Eu acho maneiraço, porque assim, ó, o ponto é, mesmo que eu volte depois sem estar gravando, a galera já me conhece. Uhum. Então, é muito frequente eu chegar num lugar e eu ver movimentação. Você não pergunta assim pras pessoas, você conhece tal lugar, você já foi lá, é bom mesmo, não é? Não tem muito onde perguntar, É. porque, tipo, eu vou gravar, por exemplo, Não. hoje. Tua rede de relacionamento, assim, por exemplo. Mas é meio não é que é meio limitado, mas, por exemplo, assim, ó, eu vou gravar hoje ali no Rebouças, por exemplo. Uhum. Aí, tipo, eu tenho que pescar na minha cabeça, quem que eu sei que fica ali pela região do Rebouças, que possa conhecer esse lugar. Uhum. Aí, lembrar, pensar, chamar, Difícil. perguntar, responder, eu não tenho esse tempo. Então, daí, tipo, eu vou e mostro o que me é mostrado realmente. Mas, assim, eu não apago o comentário. Então, eu deixo lá. E ainda tem lá no meu contrato isso de é adesão, importante. tem lá na cláusula da adesão, tá escrito lá que se o estabelecimento tiver muitas reclamações e ele não der atenção para os seguidores que estão reclamando, não der uma resposta, não der um feedback, eu posso apagar esse vídeo sem ressarcir o valor do cara. Porque eu não vou manter a divulgação de um lugar que realmente é ruim, porque é eu que estou mentindo pra minha audiência. Não, e é legal, exatamente legal que você tenha uma transparência com o seu público com relação a isso, né? Porque é justamente o que você falou, o cara pode fazer a melhor comida do mundo porque é pra você E não é na e prática. não é no dia a dia. Não, eu falo pra eles até assim, tipo, quando eu não mando meu vídeo pra aprovação. O cliente que me contrata só vê o vídeo depois que tá postado. Por quê? Porque esse cara vai encontrar um monte de coisinha que ele quer que altere. E ou é besteira, coisa da cabeça dele, que às vezes vai ferrar a minha edição só porque ele quer, ou é mentira. Não, Alas, não mostre isso e tal, não sei o quê. Mas eu falo pra eles, velho, você só tá me contratando, você só tá me pagando, eu só consigo fazer esse vídeo porque eu tenho gente que me assiste. E às vezes tem gente desse público que tira, tipo, um dia do mês, uma parte do orçamento Uhum. dela pra dar um rolê no mês, um Exato. rolê na semana, porque eu disse que o negócio era legal, porque eu mostrei o negócio. E aí eu vou Exatamente. enganar esse cara, o orçamento dele, porque o outro tem que me dar. Até tem um meme que tá viralizando, né? O cara morde o prato ali. Nossa, que horrível. Daí cai dinheiro na mesa assim. Encontrei agora pra vocês. Entendeu? E é visto assim, porque tem muito influenciador que faz. Sim, E daí queima todo o mercado de uma maneira geral. Eu prefiro perder dinheiro e não fazer, e azar, não gostou, não me contrate, mas o meu trabalho é assim que funciona. Eu acho que até essa tua autenticidade é o que gera o engajamento pra você, que gera conteúdo e você tá entregando o que tá entregando. E até nessa linha, eu queria entender de você o que você acha que atrapalha as pessoas pra empreender na internet, no Instagram, ou seja, um e-commerce, porque você tem outras vivências, né, na internet. O problema não só do mercado da internet, quanto
do mercado em geral, do empreendedorismo, é a pessoa que quer ter um negócio sem querer vender. Então, mesmo na internet, eu só tenho resultado na internet, primeiro porque Deus é bom, mas além disso, porque eu sou vendedor, então eu preciso vender o meu serviço para o contratante, que é quem me paga, e vender a informação para quem me assiste. E segundo ponto, porque não é só o meu rosto. Ninguém quer me ver. Ninguém tá nem aí pra mim. Se a galera quisesse me ver, eu, no meu perfil pessoal, teria um monte de seguidor. Mas o caso é, a pessoa quer ver o que é bom pra elas. E daí, quando eu coloco mais gente participando do vídeo comigo, então você tá assistindo o vídeo porque você quer ver quem tá participando, porque você pode participar um dia, ou porque você participou e você já sabe como são os bastidores. Oi, esse é legal, hein? Você chamar os espectadores pra vir comer. Então. Gostei dessa ideia. Aí, ó. Mas é assim que funciona. Porque assim, se fosse só eu primeiro, eu não dou conta de comer tudo aquilo que tá na minha frente. Sim. Eu não vou voltar resto pra cozinha comer. É feio, ninguém tem que comer resto meu. Não vou jogar fora a comida, porque isso é um pecado. Comida é sagrado, a gente tem que respeitar ela. E não vou levar pra casa, porque amanhã eu tenho outra gravação. Eu até levo, mas assim, amanhã eu tenho outra gravação. Então, mesmo que eu leve embora, não tem espaço pra guardar tanta comida. Então, eu preciso de gente participando comigo e divide o rosto pra aparecer. Uma reação diferente, um sorriso diferente, às vezes um meme que vira dentro de um vídeo ali, que às vezes é o que faz ele viralizar de fato. Se fosse só a minha cara, não teria o resultado que tem. Então é isso que a gente faz acontecer realmente e o meu trabalho é o meu rolê. Então, pô, meus amigos, todo mundo que tá ali, às vezes eu chamo seguidor me abro nos stories ali. Inclusive, quer ir gravar com o Colé Curitiba? Veja os stories que a gente vai chamar você pra participar também. E aí, às vezes é seguidores, mas a maior parte é a galera do meu dia a dia, os meus amigos. O meu rolê, a minha vida social é dentro do trabalho. Todo mundo quer ser teu amigo. Que perigo, né? Que perigo. Cuidado, hein? Que tem amigo interesseiro demais. Ah, mas aí é a vida, né? Não, o cara só quer o lanche. Não quer nada seu, é só o lanche. Não, eu tô ali pra fazer o quê? E até né, nessa questão, voltando um pouquinho atrás, ali na questão que você falou dos erros que aparecem no Instagram. Então, essa questão que o pessoal comenta, publica sempre tal horário, tal dia. Isso aí é balela, não funciona. O que pode pegar? Quando você tem um horário que as pessoas estão... Existe mais probabilidade de ter mais pessoas no Instagram. Então, você posta o conteúdo, de imediato você consegue ver algum resultado. Se a plataforma entende que esse vídeo deu resultado, o vídeo é bom, o vídeo vai entregar para mais pessoas. Se o vídeo é bom de verdade, qualquer horário que você postar, ele vai dar resultado, porque o pessoal vai começar a engajar. Só que assim, se você posta o vídeo 3 horas da manhã, que não tem ninguém online, quem é que vai engajar no teu material? Não tem. Então existe uma possibilidade muito grande dele flopar. Então a gente costuma postar ali ou 11 da manhã, ou 5 da tarde, ou 7 da noite, ali assim, entre o horário das 6, porque tem mais gente que possivelmente vai estar no Instagram. Aí agora, por exemplo, o pior dia, no meu mercado, o pior dia pra postar é 6 da tarde, é sexta-feira. É importante você falar isso, que tem questão de mercado também, né? Totalmente, porque, por exemplo, você pega, por exemplo, vai postar um conteúdo saudável, por exemplo, a galera que corre 5 horas da manhã, essa galera que corre 5 horas da manhã, 9 horas da manhã eles estão tranquilos no Instagram. Porque ele já correu, já fez exercício, já tomou um banho, tá tomando um café, tá vendo ali. Ou é um momento que para um pouquinho pra dar uma parada ali. Então, se você tem um público mais... Você tem sempre que entender quem é o Seu teu nicho, público. né? Exatamente. E sexta-feira você considera... Sexta-feira é happy hour. Preparação de rolê, início do final de semana, a pessoa já tá doida pra sair do trabalho, ela não quer entrar no Já Instagram. decidiu onde vai comer. Ela já decidiu, ela só decidiu que ela quer fazer alguma coisa. É. Aí ela tá na rua ali, tá falando com alguém, daí ela sai do trabalho, pega o carro e vai pra qualquer canto, Sim. menos pro Instagram. Então, sexta-feira, pra mim, é o pior dia que tem de publicação. E que estratégia você diz assim que essas estratégias funcionam pra você crescer na internet? Putz, volta pro mercado, né? Tem que entender primeiro. O que você tem que entender, a base da base da base. Não existe, tipo, o café com leite ali. Uma fórmula. É, a fórmula mágica. Mas o que você tem que entender? A premissa da internet. Isso, inclusive, dica pra vocês. Se você quer fazer um vídeo que realmente dê resultado, você tem que entender a retenção desse teu vídeo. Não adianta você postar um vídeo lindo e elaborado de 1 minuto se as pessoas vão abandonar ele no 4 segundos.
Então você tem que entender que você tem que manter o máximo possível de retenção. Então quando a gente só fala do gancho no início, não é um gancho da boca para fora para ter um gancho. É para ter uma razão da pessoa que tá rolando o feed dela parar no teu vídeo e assistir o que você tá postando. Então, ou um gancho, uma pergunta, alguma coisa que você vai responder ao longo do vídeo e que tenha coerência o teu gancho com o contexto dele, porque a pessoa até começa o início e aí ela abandona no meio. Então, quando você tem um conteúdo que tem retenção, o Instagram entende que o conteúdo é bom, o conteúdo sendo bom, ele vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Ele mostrando para cada vez mais pessoas, você tem engajamento, aí você tem um vídeo viral. É assim que funciona na prática. Então, a plataforma ela quer prender as pessoas dentro da rede social. Então, você tem que entender como prender ela. Então, pode ser um vídeo de 5 segundos ou pode ser um vídeo de 3 minutos, um vídeo de 15 minutos, igual os que o Nicolas está postando agora. Só que Uhum. você pega, por exemplo, o Nicolas, que é uma referência nesse ponto agora, ele tem uma linha de raciocínio dentro do vídeo dele que você entende do que ele está falando. Ele tem, quando aparece ele sentado numa banqueta com fundo preto, você já entende, opa, é um assunto relevante. Por quê? Porque ele já é autoridade na internet. Tudo, na verdade, PA é atentado. Mas assim, você já vê isso. Quando ele começa a falar, ele vai trazendo fatos, matérias, notícias, exemplos, corte de câmera, um som que muda. Ele retém, você fica preso no conteúdo dele porque você realmente quer entender e ele tá entregando o que você quer entender. É assim que funciona. Então você tem que entender qual é o tema do teu vídeo e para quem você tá falando e trabalhar a retenção desse conteúdo. E você acha que faz sentido você estar presente em outras plataformas, não só no Instagram? Exemplo, o Shorts mesmo do YouTube, que está crescendo bastante, está tendo uma evolução bem grande no TikTok. Você acha que faz sentido você colocar isso em tudo ou não? Só o Instagram que é o principal? E até acho que é interessante você comentar a questão do vídeo longo, porque eu, particularmente, quando eu quero assistir um vídeo longo, eu vou pro YouTube. Eu já nem procuro no Instagram, porque é Aham. um assunto que vai ser mais denso. É. Ah, existe, assim, para você ser um influenciador, de fato, tipo, para romper a bolha do blogueirinho ali, as pessoas têm que saber quem você é. As pessoas não vão saber quem você é se você tá numa única plataforma. Agora, quando você tá multiplataformas, você tem que entender o que a plataforma é. Porque cada uma vai entregar de um jeito. Então, TikTok é um conteúdo totalmente diferente do Instagram. Uma época, eu pegava o mesmo conteúdo e publicava ele em todas as redes. Qual é no TikTok chegou a bater 20 mil seguidores. 20 mil inscritos lá, no caso. Mas o conteúdo não viraliza. Por que que fez? Porque eu postei muito seguido. Eu demorei pra entrar no TikTok. Quando eu entrei, eu postei 4, 5 vídeos por dia dos vídeos que já estavam gravados no Instagram. Uhum. Até cresci. Tô com o perfil monetizado, mas eu não ganho dinheiro. Porque pra eu produzir conteúdo no TikTok, o conteúdo do TikTok ser relevante pro público do TikTok, não é o mesmo conteúdo do Instagram. O Instagram é uma vitrine. É o que te vende autoridade, é o que te vende respeito, é o que você vende a estética do seu negócio. TikTok é o que você conecta com as pessoas. O YouTube Shorts, eu ainda não consigo definir a maneira de você criar conteúdo no Shorts, apesar do meu conteúdo lá também ter um resultado legal, mas a melhor parte do Shorts é você conectar ele com o teu conteúdo longo do teu canal, Uhum. para que você possa direcionar o pessoal ali pra dentro. Trazer inscritos. Exatamente. Uhum. Tipo, ele vai ter visibilidade, vai alcançar muita gente, daí a galera vai abrir o teu perfil do YouTube e vai encontrar realmente a tua não credibilidade, mas a tua constância, o que você realmente fala. Então, é bom estar. E daí o Kawaii é várzea, você posta qualquer coisa, o Kawaii aceita qualquer coisa. E o Facebook monetiza, mas daí você vai falar com o pessoal um pouco mais velho. Não tem tanto jovem no Facebook. Eu acho que é até interessante entender essa questão de público, né? Eu até ia comentar qual que é o público que tá no TikTok, qual que é o público que tá no Instagram, o que tá no YouTube, né? Quem consome cada um. E daí faz muito sentido agora que você comentou que você fica 10 horas pra editar um vídeo de 30 segundos. Porque cada plataforma você direciona de uma forma. Uhum. E até o áudio, por exemplo, assim, ó. Eu só não faço. Mas eu sei, porque, por exemplo, assim, ó. O Instagram, como eu, Wallace, produzo conteúdo hoje. Vocês que estão assistindo o meu conteúdo. Inclusive, eu sou uma das poucas páginas de Curitiba que eu tenho maior alcance de homens do que de mulheres. Mesmo falando de review. Geralmente, você pega uma página de review, é quase 70% mulher. Nós, piazada, não consumimos tanto esse conteúdo. Consumimos de específicos personagens ali da internet. Mas, basicamente, o porquê que o meu, eu imagino, eu julgo que eu consigo. Eu entrego pra você a informação que você precisa. O que é o lugar, o que tem no lugar, quanto custa o lugar e alguma coisa específica dele, que tipo, objetivo.
Eu não fico te enrolando. Eu fui, eu achei, eu gostei, eu senti. Pode ver que não tem um estabelecimento. Objetivo. Entendeu? Não tem um Aham. estabelecimento que eu elogio. Eu mostro pra você a informação. Eu faço publicidade. Eu vou apresentar a sua empresa pro pessoal. Agora, se o pessoal vai consumir ou não, depende do seu produto. Mas legal você falar isso, porque reflete muito no meu comportamento. Quando eu vou ver um vídeo desse, te conto lá no final qual é o preço. Eu já vou Já na hora. Já no final, já. Eu fico 1 minuto e meio no vídeo. Final, então. Entendeu? Mas isso é gancho de retenção. Aham. Tipo, dependendo do público que você quer abordar, ou se você quer um vídeo, por exemplo, pro TikTok. Pra monetizar no TikTok, tem que ser um vídeo de pelo menos 1 minuto. Sim. Então, se você tem que prender a pessoa, aí você tem que colocar esse tipo de coisa. 5 estratégias, não sei o que, a última é a melhor. Uhum. Entendeu? Querendo ou não, você faz a pessoa segurar ali. Agora, eu não quero reter você no meu vídeo. Eu quero que você tenha informação e vá no restaurante. Uhum. Sim, porque você já foi monetizado. O principal já Entendeu? tá Meu ali. trabalho eu já recebi. Agora eu Uhum. preciso fazer o meu cliente receber. Se eu me apresento para uma empresa como influenciador que lota salão, eu preciso lotar o teu salão. Senão eu sou mentiroso. Uhum. Então, aí esse é o ponto. Então, eu vendo pra você o que você precisa saber. Agora, no TikTok, aí eu posso falar mais próximo à galera. Galera, fui conhecer um restaurante assim, assado, e eu comi isso, experimentei aquilo. Fulano que tava comigo gostou mais desse. Aí sim, porque é mais pessoal, é mais jovem, é mais entretenimento, familiaridade. Aí as pessoas querem se sentir parte. Conectado. No Twitter é ódio. Quanto mais ódio, mais viral é a tua conta realmente. Teus comentários, você vira rei, você vira trend topics ali. Então cada um tem um objetivo. TikTok familiaridade e Instagram objetividade, a tua vitrine. O Twitter é meio parecido com o Threads, acho que é Threads. Mas assim, o Threads eu não acho que... O Threads ele só consegue ter algum conteúdo lá... Posso estar superficial, mas assim, ele só tem conteúdo lá dentro porque a gente replica a mesma coisa no Instagram. Uhum. O Threads por si só não tem vida não, e não vai ficar muito tempo. Ou até fique, mas sem utilidade. Interessante. Mas ele é a mesma proposta do Twitter. Legal. Tem mais alguma pergunta, Vidal? Eu queria entender como que alguém que busca esse trabalho, ele te encontra, assim, geralmente, assim, ele vai através de outros vídeos, ele vai através de alguém que... Como que ele acha você, né? Mas geralmente sim, eu tenho um restaurante, e daí eu vi que, né, você fez o conteúdo lá e viralizou. Mas eu vou através desse vídeo, simplesmente, ou o cara vai por indicação de outro estabelecimento, assim, geralmente? Tem os dois, mas o fato é principalmente pelo vídeo. A pessoa viu, e ela viu, tipo, se ela viu o teu vídeo de tal lugar, ela fala, putz, podia ser o meu lugar aqui. Só que ele entra no ponto. Por exemplo, hoje, em Curitiba, uma das principais players do mercado é a Melina, o seu guia Curitiba. Gosto muito dela como pessoa e gosto muito do conteúdo dela. Mas o que acontece? A menina tá postando 3 vídeos por dia. Ela pega o café da manhã, o almoço dela, o lanche dela, a janta dela, eu acho que às vezes até alguns que ela paga mesmo, que ela pede pra comer, e ela grava. Ela faz conteúdo de tudo. Ela tá até movimentando o perfil pessoal dela agora. E pelo que eu vi, eu posso estar errado, mas acho que ela criou até um perfil novo também pra fazer mais coisas também. A menina é um monstro. Ela deve de trabalhar dia e noite. E eu acho que não é editor, não. Eu acho que é o conteúdo que ela mesma faz sozinha. Então o que acontece? Se a pessoa vê o dela, ela quer fazer outro vídeo, aí, tipo, você é dono de restaurante, igual você falou. Você foi pesquisar, você digitou lá, influenciador Curitiba, mídia Curitiba, marketing Curitiba, daí apareceu todos. Apareceu eu, apareceu fulano, tal. Você começou a seguir todo mundo. Só que o que acontece? O Wallace aparece uma vez por semana se aparecer. Porque o Wallace, no qual hoje, não tá postando conteúdo. A Melina aparece 3 vezes por dia pra você. Aí você vai vendo ela, daí você vai ver os comentários dela. Aí você vai ver as curtidas dela, você vai ver as coisas dela. Quem é que você vai contratar? O qual é ou a Melina que tá ali todo dia na tua frente? Então, isso é que a gente tava falando naquela hora, inclusive, sobre a quantidade de conteúdo que você posta. Tanto pra tua audiência criar familiaridade e saber o teu nome, a tua página, do que você fala, como você é, quanto pro teu cliente querer te contratar, você tem que ter quanto pra plataforma entregar o teu conteúdo. São os 3 players ali girando em torno do que você tá fazendo. Você tem que ter constância. Se você não faz conteúdo, a plataforma não entrega, o público não lembra quem você é, e a empresa, tipo, até gosta às vezes, mas não é você que ela vai contratar. Mas o fato você vai ser contratado pela proporção de vídeo que você tá postando. E esse teu nicho, na verdade, eu entendo que o pessoal é bem unido, se conhece bastante. Então, eu acho que deve ter muita indicação, né? O pessoal se conhece bastante.
Nós estamos unidos. Ou é unido, já... Mas é porque, assim, querendo ou não, assim, a gente se conhece e, como qualquer mercado, como qualquer grupo de pessoas, até dentro da igreja e tudo mais, existem as panelas. Sim. Então, existem os grupos de pessoas que andam entre si. Sim. Existem os caras que são sozinhos, às vezes porque só querem ser sozinhos, e existem os sozinhos porque são os babaca de fato e ninguém quer estar com eles. Que tem muitos. Muitos não. Em Curitiba, graças a Deus, tem pouco. Mas Curitiba também tem pouco influenciador de uma maneira geral. Tem muita pouca, Isso muito que eu queria saber, tem espaço para mais pessoas? Sempre tem espaço, principalmente porque igual você não tem ninguém. Então, a maneira que você vê, a maneira que você fala, a maneira que você cria conteúdo, ninguém vai fazer igual. Eles podem fazer o mesmo tipo, mas como você, ninguém faz. E às vezes a galera tá só esperando um cara igual você começar a fazer, puta, esse cara é muito bom, olha aqui. Diferente de todos os outros. Por que é diferente? Você não sabe, o cara também não Conecta, sabe, né? mas A você é pessoa diferente. vai se Essência, conectar. né? Exatamente. Então, assim, tem mercado. Por exemplo, a gente tá mapeando agora, a gente tá lançando o site agora, e eu tô Eu ia comentar esse, a gente podia fazer um spoiler aí. vamos, já entramos. Mas assim, a gente tá. Pra fortalecer o site, pra ele funcionar como eu quero realmente, eu preciso encontrar tudo que tem em Curitiba. Tipo, tudo, sem exceção. E a gente tá mapeando rua por rua de todos os bairros da cidade. E daí nisso, a gente já entendeu nos bairros que a gente fez que tem a atual média é de 91 estabelecimentos gastronômicos por bairro. Caramba. Curitiba tem 71 bairros. Então a gente imagina que vai ter mais ou menos 6 mil empresas de gastronomia dentro da cidade. Dessas 6 mil empresas, mais da metade delas não pode pagar R$2.000 para um influenciador gravar um vídeo para eles. Que hoje é uma média. Que hoje é a média. Então, tipo, não tem como. Então, ou até tem, tipo, vai dar resultado. Pode dar resultado, porque daí depende do lugar, depende do cardápio, depende de muita coisa. Tem muito lugar que às vezes existe só para atender o comércio local. Então não vai fazer publicidade pro cara vir da Araucária comer no bairro alto. Então assim, aí você quando faz essa vertente de criador de conteúdo, você pode fazer ou local, um bairro, ou você pode fazer para todo mundo, ou de um nicho de produto. O negócio é, quanto mais você nicha, mais complica o teu mercado. Por exemplo, você pega ali o Tingui, que tem 60 empresas de gastronomia, então você só vai poder falar desses 60. Ou você entra outras áreas além de gastronomia, ou você não tem conteúdo para produzir, ou você vai falar do mesmo lugar o tempo todo. E daí, se você fez um vídeo de um cara esse mês, ele não vai querer te pagar mês que vem. Entendeu? Por mais que dê resultado, aliás, não dá resultado. Postar vídeo, isso é até meio polêmico agora, na verdade, mas assim, eu não faço pacote de recorrência. Porque se eu postei hoje um vídeo teu, eu gravei lá, e eu peguei os melhores pratos que você tem e fiz um vídeo, mês que vem, eu vou falar do quê? Do mesmo É a item? mesma coisa, Do né? mesmo prato? Ou eu vou pegar os segundos e terceiros melhores, mas para produzir do mesmo jeito? Então, vai chamar, tipo, eu tive um resultado muito bom no primeiro, o segundo é horrível. Aí eu ainda me queimo com você. O que você poderia ter, tipo, a cada 6 meses, a cada 3 meses me contratando e fazer cada vez um vídeo novo para um público novo, de uma maneira nova, até porque a minha criação muda nesse meio tempo, todo mundo, no caso, aí você deixa de fazer porque o segundo foi ruim, não quero mais. Ou você deixa de fazer influenciador porque acha que o primeiro foi sorte, ou você não faz mais comigo, faz só com outros e aí vai trocando. Teve várias empresas que eu abri, eu fiz um primeiro vídeo pros caras e depois eles começaram a fazer com vários influenciadores, porque viram que dá resultado realmente. Mas eu tenho um padrão, eu não faço recorrência. Eu faço um vídeo agora, daqui 3 meses a gente vê se a gente faz um vídeo novo. Não só por mim, por você também. Você tem que mensurar o que eu te gerei de resultado. E esse aplicativo aí que você tá construindo, conta um pouquinho mais. Velho, né, cara? isso na verdade... assim, Pode, né? Pode, agora pode. Agora pode. Na verdade, assim, eu já tô dando spoilers tem 1 mês mais ou menos, desde que Aham. começou o desenvolvimento. Esse é um projeto que eu tô trabalhando há 1 ano. Em novembro do ano passado, eu tava cansado do Instagram, de fato. Lembra que eu falei que eu não sou influenciador? Nunca quis, sim, eu me tornei, mas nunca quis, nunca foi, não é a minha profissão. Aí, em novembro do ano passado, eu já não queria mais fazer vídeo, eu não aguento mais ouvir minha voz. Editar o vídeo e me ouvir, recorta e grava, eu não quero mais fazer isso. E daí, o fato é, o que eu fiz? Fui pra Santa Catarina, Garopaba, ver as baleias, que não sei se você sabe, mas as baleias nadam o oceano inteiro, mas elas vêm ter seus filhotes no litoral de Santa Catarina. Caramba. Então você tá ali na beira da praia, você vê as baleias e os filhotinhos dela pulando na água, assim. É da muito legal, mano. Eu parava no mirante e eu ficava horas vendo isso. Enfim, fui pra Garopaba, fazia nada. Fiquei lá, nem a barba fazia, eu tava quase um índio, realmente. E daí... Enfim, aí eu voltei pra Curitiba falando assim, velho, vou abrir um site. E o site, a princípio, tinha 2 razões dele. Primeiro, eu preciso que o meu cliente volte todo ano, eu preciso ter uma previsibilidade de ganho, que foi o que a gente tava falando aquela hora.
Mas não só mês a mês. Eu preciso saber o que eu vou fazer ano que vem. Eu não posso viver de trabalhar para poder pagar as contas. Posso, mas eu não quero, de fato. E daí, e segundo ponto, o Instagram não é funcional na hora que a gente tá com fome. Então, tipo, pô, eu quero sair agora. Tô com uma mina ali, quero fazer um rolezinho, quero um date, alguma coisa assim. Tipo, pra onde eu vou? Não quero ir no mesmo lugar, porque os garçons já me conhecem desse lugar aqui. Tipo, Vou jogar a roleta do vídeo ali, o que caiu, eu vou. mas daí, tipo, cai no sítio cercado. Eu moro no Bacaxiri. Tipo, Aham. é muito longe. Araucária e tal. Daí você fica ali horas rolando. Igual você falou aquela hora, era bom quando eu colocava os bairros na capa ali. Que daí tem essa visão. Mas assim, você rola no Instagram, tipo, longe. Ah, legal. Putz, agora tá fechado. Então, tipo, como é que você escolhe um lugar? Não é útil na hora da fome. Inclusive, você fez um mapa dentro da... É Depois, isso. lá. Eu lembro que você fez um mapa lá. Que foi a minha primeira versão. Daí eu falei, velho, eu vou criar um mapa. Porque isso eu sempre quis. Lembra que eu falei? Eu sou de processos gerenciais, então eu sou muito metódico, muito organizado. Só que eu não conseguia transmitir essa organização em lugar nenhum. Tentei uma época arrumar os destaques ali por tipo de comida, hamburguerias, pizzarias e tal, mas não funcionou. E beleza. Voltei pra Curitiba, falei, velho, eu vou fazer um site. Comecei a criar o site, eu mesmo desenvolvendo ele. Trabalhei, deu 6 meses trabalhando. Foi de novembro do ano passado a fevereiro desse ano. Terminei o site. Um lixo. Achei horrível, eu nem divulguei. Tipo, a galera perto de mim, sabe, ele ainda tá online, tá ativo, mas assim, não era o que eu queria, não era funcional, não era responsivo, não era bonito. Mas o protótipo é sempre assim, né? Tem que sair alguma coisa, tem que sair do papel a Com ideia. certeza. E daí, beleza, fiz, não gostei, continuei fazendo meu trabalho, tenho que pagar as contas, parará. E outra, eu tava pensando seriamente em vender meu iPhone e voltar pra Europa. Fazer, deixa eu ir lá dar um ar de novo na cabeça, fazer um voluntariadozinho, alguma coisa. Quando eu voltar pro Brasil, eu vejo o que eu faço. Só que hoje eu sou muito grande pra jogar tudo pro alto. Meu negócio gira muito bem, tem conhecimento da galera, eu tenho um faturamento legal. Então, tipo, não vou jogar pro alto. Não é um emprego como todos os outros que eu fiz naquela época, que eu simplesmente peço a conta e vou embora. Aí fiquei nessa. Aí fiz o site. Beleza, rodou, não gostei. Aí continuei trabalhando. E aí apareceu uma possibilidade de desenvolver esse da maneira que tá agora. Quando surgiu a possibilidade era um pouco diferente, não tinha gostado tanto, e daí eu falei da ideia que eu tinha. Compraram a minha ideia, a gente fechou o negócio e daí comecei a desenvolver ele. O que é realmente? A principal ferramenta, ele é dividido basicamente em 3 etapas. A última etapa, a terceira etapa eu não vou falar ainda porque realmente nem vai funcionar tão já, vai ser só pro ano que vem, então deixa isso quieto. As 2 primeiras partes. A primeira é um blog, aí com matérias, reportagens, coisas relevantes da cidade, guias turísticos, roteiros, opções, como fazer, eventos, novidades, matérias da cidade. Primeiro, para que vocês estejam informados. Segundo, para que a gente seja bem ranqueado no Google, para que o Google entenda a relevância do nosso site e coloque a gente como sugestão para outras pessoas. O principal, que é o que eu sempre quis e é o que está saindo realmente, é um mapa da cidade, onde você abre ele. Sabe quando a gente vai abrir no Trivago um hotel? Uhum. Então, quando a gente vai abrir no Trivago, você consegue... Deixa eu falar pra câmera, inclusive. Câmera aqui, deixa eu explicar pra vocês o que é o site do Qual é Curitiba. Você abre a segunda opção, são 3. Você abre a do meio, que é o Explore Curitiba. Você consegue achar um mapa onde você tem todos os estabelecimentos de Curitiba. Então, ele mostra onde você tá e tudo o que tem em volta. Ah, mas tô no bairro Alto e quero ir pro Bacaxiri, pro Boqueirão à noite. Desce o mapa, encontra o Boqueirão, atualiza o mapa, ele vai mostrar todas as empresas que existem dentro do Boqueirão pra você. Ah, mas eu quero no Boqueirão um lugar que tenha área Kids. Vai nos filtros e clica em área Kids. Eu quero área Kids, Pet Friendly, que tenha japa e que tenha carne. Filtro. Seleciona exatamente o que ele quer, ele vai mostrar isso tudo pra você. E a melhor parte, gratuito. Então acesse lá, perfil da bio, e você vai encontrar esse site funcionando. Então, Top. esse é o ponto, realmente. Eu quero entregar a ferramenta fácil. Eu quero ela funcional. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão vendo. Por quê? Tô com fome. Ou, tipo, pô, vou sair com a minha esposa agora. Aonde a gente vai? E bem isso, pô, tô com as crianças, eu preciso de área kids. Putz, mas a minha criança é atentada. Não dá pra ser só área kids, porque ela não para. Eu preciso de uma área kids com monitor. Tem também. Então, área kids com monitor, pet friendly, que tenha rodízio de pizza. Ou rodízio de carne, ou qualquer rodízio. Eu só quero ir no rodízio, eu quero comer à vontade. Joga os 3 filtros lá, vocês conseguem encontrar realmente tudo que tem. Um Airbnb. É um Airbnb de gastronomia. Que E da daí hora. a gente tá trabalhando agora ele pra realmente ser... A gente vai lançar ele a partir dessa semana, começa realmente a divulgação do site, que é a primeira versão.
E no final dessa primeira quinzena de outubro, o aplicativo está disponível para download nas plataformas. E tá começando primeiramente aqui em Curitiba, pra quem não sabe, mas a tendência é que se expanda pro Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. É, isso aí. Sensacional. Eu queria voltar ali só um pouquinho no Instagram, que há um tempo atrás a gente recebeu a notícia que a gente pode ser monetizado agora no Instagram. E queria saber se você utiliza essa ferramenta de inscritos, não inscritos, presentes. Não funciona. Não é que não Pro funciona. teu nicho, talvez. Não é só. A minha audiência ainda é pouca para esse ponto. Uhum. Porque assim, lembra que eu falei, a galera quer ver coisas para elas. Eles querem saber sobre Curitiba. Eles não querem saber sobre mim. Então, assim, por exemplo, influenciador, por exemplo, o Ruiter da vida. Ele tem um canal de transmissão que tem um monte de gente. Ele posta e em alguns minutos tem tipo 7.000 reações em cada uma delas. 7.000 coração, 5.000 risadinhas, 2.000 palmas. Por quê? Porque tem muita gente vendo ele. Uhum. Aí. E ele tem uma parte de um conteúdo um pouco mais agregado que dele entrega mais relevância e ele pode cobrar por membros para estar nessa parte. Essa cobrança de membros é um pouquinho complicado, porque, por exemplo, você tem teu cartão de crédito, às vezes teu cartão de crédito não tem um limite tão alto. Então, chegou na mês virada do mês, o Instagram vai lá debitar um valor da tua assinatura de membros, você já não vai descontar do limite. Não descontou o limite, você já não vai refazer depois. Então, você já não vai ficar. Então, até você ter um número de pessoas que queiram entrar ali, aí a pessoa entrando ali, a pessoa se manter ali, o teu conteúdo específico para membros tem que ser de muita relevância para a pessoa querer pagar. Gerar recorrência. Então, assim, como eu cobro antes do cliente que me contrata, eu tenho que entregar o público relevante de cara, o conteúdo relevante de cara. Aí, para eu criar um conteúdo adicional com relevância suficiente para que o pessoal queira estar ali, o que eu posso fazer? Dá, mas eu preciso dedicar muito tempo nessa parte. Mas volta no ponto, eu não quero estar preso no Instagram. Então, o tempo que hoje eu tô gastando ali negociando com o cliente, buscando empresa nova, site e YouTube, porque no YouTube eu falo de viagens, aí eu falo sobre mim realmente. Aí o meu Instagram pessoal, o meu TikTok e a minha vida pessoal, porque lembra que eu falei, eu não quero deixar de viver, eu trabalho pra viver. Então, eu não consigo dedicar todo o tempo que a ferramenta exige que eu dedicasse. E é um ponto interessante que eu achei aqui numa fala que você falou, que não é um emprego que você pode largar assim, deixar tudo abandonado. E eu já tive essa frustração, que tinha pessoas que eu seguia, eu falei, pô, eu gosto do conteúdo daquela pessoa, e a pessoa parou, sumiu, você não acha mais, eu, pô, o que aconteceu? Você fica se perguntando assim, né? Entendeu? Esse dia eu tava num evento, uma inauguração do Madeiro, se eu não me engano. Aí tinha alguns influenciadores ali. Aí tinha vários que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. E daí tinha uma menina da minha equipe na época, que ela tá um pouco mais antenada na galera mais diferente ali. Povo alternativo, digo assim. Ela falou assim, tá, aquela ali é bem grande também, mas tá flopado agora. Essa foi a frase dela. Daí eu falei, velho, eu não quero chegar no ponto que eu vou falar assim, o Qualé tá flopado, o Wallace tá flopado. E de fato eu tô agora. Mas por que eu tô? Porque eu não tô produzindo conteúdo pro Instagram. Quando foi o último conteúdo que eu produzi no Instagram? Não tenho feito. Então o que eu tenho feito no Instagram, o pouco que eu tenho feito é para spoilers para ferramenta nova. Porque daí agora, inclusive, o Qualé realmente vai se reestruturar completamente. O Qualé Curitiba hoje, ele não é a página do Wallace. Ele é um hub de conexão. Aonde eu consigo... Hub, você falou aquela hora, é exatamente isso também. O Qualé Curitiba é onde eu consigo mostrar. Aqui, ó. Eu consigo mostrar lugares, dicas e influenciadores. Não sou eu produzindo conteúdo, é conteúdo sobre Curitiba. Então eu tenho alguns parceiros que vão começar agora, onde esses parceiros vão produzir conteúdo do jeito que eles legal. produzem, junto com o Qualé. No Qualé você encontra tudo. Você encontra gastronomia, você encontra serviços, você encontra dicas, você encontra notícias, você encontra pessoas. Até se você tem um restaurante e você quer divulgar o restaurante, quer encontrar influenciador, procura no Qualé, que no Qualé tem os influenciadores da cidade. E daí isso é o conteúdo que joga pro Instagram a relevância do site. Porque lembra que eu falei, eu mapeei todas as empresas de Curitiba, eu sei cada lanchonetezinha de uma porta que existe na cidade. Então eu consigo fazer até um plano especial, um valor específico para fazer com que esse cara que nunca apareceu no Instagram também apareça. Cara, que interessante você falar isso, porque minha próxima pergunta tem justamente essa pegada. Quero que você fale aqui para nós qual o restaurante, lugar, lanchonete que você indica e fala, vamos comer lá sem medo, e qual que você não indica? Fala, não passa nem perto. Putz, que eu não indico é difícil.
Olha lá, Que hein? eu indico, cara, assim, tem um lugar que tem muito meu coração de verdade, que é o Boteco Curitiba. Ah, já comi lá. Nossa, sensacional. Sensacional, viu? Muito bom, Eu não muito preciso bom. falar muito. É. O Boteco Curitiba, assim, ele tem 4 unidades bem espalhadas na cidade. É Jockey Plaza, Umbará, Novo Mundo e Juvevê. Eu comi na do Jockey lá. Na do Jockey, então, que não... A gente já foi, né? Foi Essa junto, né? é a única casa deles sem área kids. Uhum. Que já não é mais sem área kids. Agora eles estão finalizando a área kids nova deles, inclusive. Inclusive, vão conhecer o Boteco, galera. Mas o que acontece? Tem hambúrguer, tem carne, tem prato. No prato, os acompanhamentos são livres. Tem prato executivo, tem feijoada. O valor não é absurdo. Até os itens que já não eram absurdos. Tipo, é extremamente porque é muito bom. Então Tem um você espera que... torresminho de rolo lá. Nossa, top demais. então, mas assim, a ideia é a carne de onça. A carne de onça, ela é muito top. Uma porção bem servida de carne de onça em cima do osso de tutano. Uhum. Espetacular. Bom demais. Não é caro. Ainda assim, eles fizeram um cardápio novo. Agora tá lançando mais um. Mas no último cardápio, eles ainda fizeram uma opção menor de carne de onça. Se você não se quer só experimentar, se você tá sozinho ou tá com orçamento mais apertado, também dá pra ir no Boteco Curitiba. Então, assim, aborda tudo. Tem um atendimento impecável, o chopp é muito bom, a comida é muito boa, o lugar é incrível, bonito, confortável. E tem área kids, tem área de salão externo, tem tudo que você precisa. O boteco é espetacular. Então, sempre é o que vem na minha cabeça de primeiro ponto. Aí tem alguns pontos diferentes, daí tipo, que daí a gente tem que ir mais nichando. Por exemplo, massas. Tem o Luponero no Juvevê. O Luponero é um restaurante que pratos extremamente bem servidos de massa artesanal. Eles fazem a própria massa deles, não é congelada, é massa fresca. Eles têm tanto o prato pra você comer ali quanto pra você comprar pra levar a fazer em casa. Luponaro? Luponero. 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 Incrível, assim, e com um valor justíssimo, porque assim, é um restaurante refinado, então os acompanhamentos deles, a maior parte ou é mignon ou é um peixe, um salmão, alguma coisa assim. Tem os vegetarianos também. Mas enfim, e daí... Nem me siga, né? Não foi eu, não falei isso. Mas o... Então assim, tipo, é massa. Se você gosta de massa, e daí tem uns molhos, é muito bom. Aí tem um italiano de fato, daí é mais pro luxo realmente, que é o Sonho de Mamma Nuzia, que fica no São Francisco. Pra você ter ideia, tem um ambiente deles que tem um salão, um piso de vidro, e embaixo tem uma carretilha que eles trouxeram da Itália realmente. O chefe é italiano, o dono é italiano, extremamente tradicional, incrível, muito bom. Vinho ali, servido ali, cara, muito bom, gosto muito. Churrascaria, Jardins Grill, amo. Tem até um apego afetivo também, eu gosto muito Tem dela. uma batalha, né? Jardins e Batel ali fica... Pois então, tem as duas batem pau a pau ali. Eu não sei, eu já ouvi que pode ser que sejam dos mesmos donos, dos mesmos parceiros ali, mas eu não conheço o pessoal da Batel. Já fui na Batel, gosto também muito da Batel, mas eu prefiro Jardins. E sempre, não é porque hoje eles fazem publicidade comigo. Eu até fiquei muito feliz a primeira vez que eles me procuraram pra eu fazer pra eles. Eu já postei uns 4 vídeos deles realmente, mas desde sempre. Eu tenho foto... Não, acho que não tá postado. Acho que tá no meu story do meu pessoal. De tipo, 10 anos atrás, 6 anos atrás, eu na Jardins Grill. Então eu realmente gosto muito eu vi de lá. até no site ali, aparece Tem, uma das primeiras E ali. ficou linda, né? Aham, Capaz primeiro que foi uma das últimas que eu cadastrei também. Entrou, tá finalizando. Tem uma que sempre me falam, mas eu nunca tive o prazer de conhecer ainda, que é a Velha Napolitana. Falam muito bem. Volta e meia, quando eu falo que eu gosto da Jardins, a galera vem me matando que diz que a Velha Napolitana é melhor. Dizem, eu não conheço. eu A não conheço, Arco-Íris. E tem mais uma que eu não lembro o nome agora. Mas principalmente, tipo, a galera Fogo que... Forte? Não é Fogo Forte. Não? Não, é uma outra, eu não lembro o nome. Mas a Velha Napolitana e a Arco-Íris, todo mundo fala. Parece no Trend Eu Topics. nunca ouvi alguém falar mal. Então, mas Isso eu é não verdade. conhecia, eu tenho que ir. É. Só que assim, como o meu tempo Fica a dica aí, hein? Fica a dica. Eu fui na Velha Me Napolitana. contratem ali. Bom demais. Mas Napolitana, como bom. o meu tempo é escasso, então assim, eu direciono ele pro trabalho ou pro lazer. E como vários restaurantes eu não pago, porque são meus parceiros hoje, eu não vou gastar o meu dinheiro em outro lugar. Eu vou aonde realmente eu tenho familiaridade, aonde eu tenho Sim. uma troca, até porque os meus clientes passam a ser meus amigos. Então, pô, vou lá que eu vou trocar uma ideia, a gente vai bater um papo e tamo em casa ali com a galera realmente. Mas assim, é difícil. Tipo, hamburgueria. A hamburgueria tem a Tahine Gourmet em Santa Ah, mas Felicidade. até agora eu quero que você falou coisa Top. boa. Eu quero saber qual que você não indica. Tiago, eu não indico. Eu não sei É se o tem algum problema. que eu não indico. Eu tenho uma coisa muito legal que assim, o meu cérebro deleta o que não presta, tá? Tipo, trauma. Falar mal do meu cliente, Restaurantes ruins, assim, eu não... Não necessariamente precisa ser o cliente dele. Pode O ser que eu digo assim, leiam sempre comentários.
Mano, eu fui num restaurante Dia dos Namorados. Agora não tem mais. Que é ali na Nilo Peçanha. Era um Manus? japa. Não, Manus é na Mateus. No alto lá em cima lá. Agora virou Pizza Land lá. Não sei como que era o nome. sim, na Pizza Land ali. E Dia dos Namorados. E eu fiquei triste, porque, nossa, Porque era esteira lá, tava bem top a parada, né? Um valor bem maior no Dia dos Namorados. Aham. E infelizmente foi muito sem graça. Putz. Mas tem uma Muito pergunta, sem assim, ó, graça. eles fizeram, depois do Dia dos Namorados, eles fizeram algum pronunciamento? Não sei. Na verdade, eu não sei se o problema foi só comigo, se foi geral, mas foi o quê? mas a minha Experiência, comida? experiência foi... Foi ruim? Não, a experiência. comida era boa, mas demorava Horrores. Então, porque o que Horas acontece? pra Data chegar. especial, data especial é sempre um problema. Porque às vezes, às vezes, tipo, dá um problema de fato e é normal com a barbearia. Às vezes, pô, você tá cortando, Sim. cai o pente e arranca tudo o cabelo do cliente ali. Ou às vezes tem um caso específico, um dia específico que resolve dar tudo errado. E às vezes tem, tipo, a demanda realmente que, tipo, acha que dá e no fim não dá. E dia especial é sempre porque é Dia das Mães, Dia dos Namorados e tal. É o momento dos caras ganhar dinheiro. Claro, tem que ter bom senso, tem um limite do que os caras podem atender. Mas eu gosto muito de ver, tipo, às vezes tem a falha, o cara errou, muita gente saiu reclamando, mas depois eles foram a público, galera, quero pedir perdão por ontem, esclarecer que foi assim, assado e tal, dar um retorno. Inclusive, como que é o nome lá? Pizza Land? Não, Pizza Não, Land Pizza Land atual. é atual. Outra coisa, Era fechou? Eu ia falar, coisa. inclusive, que ele fechou. Fechou. Então, assim, ó, perdeu a oportunidade de manter um nome sólido. Poderia ter pedido desculpa, encontrado o cliente e ter falado, pessoal, querem voltar? Querem ver que não é assim? Realmente foi um caso atípico. Quando fazem isso, eu fico muito feliz. Eu vejo o respeito pelo Sim. consumidor. Agora o cara só errou, foi ruim, foi embora, azar é seu, que não volta mesmo, velho. Aí, realmente, esses são os clientes que eu não quero nem divulgar. Mas até é interessante você falar isso, que eu fui na Parque Churrasco quando estreou. Uhum. E daí, bem no dia que tava estreando lá, tava bem movimentado, assim. O caos instalado. Não, até que quanto a isso, tava bem tranquilo. O atendimento super 10, comida excelente. Só que acabou a luz. Putz, não é, tem o que fazer. E lá, como é uma churrascaria que você faz Na ali, mesa. né? Os exaustores pararam de puxar, virou só Fumaçaiada, fumaça, putz. assim. E coitada da dona, ela nem tinha culpa, porque não tem. E ela foi dando desconto pra todo mundo, assim, sabe, cara? E falei, pô, nem precisava. E assim. virou polêmica, porque realmente, tipo, a galera que é maldosa só fala isso. Nossa, uma fumaçaiada lá dentro, além de fazer tua própria carne, ainda o negócio não funciona. O povo é maldoso. Nesse dia que eu falei, eu vou começar a fazer os vídeos apresentando a realidade. Né? O contra ali, o fato. Mas eu vou facilitar, então, pra você a pergunta. Conte um lugar sem falar o nome. Ele quer, Não, ele é que assim, quer um problema. teve esse que eu falei pra você que teve um atendimento Atendimento. muito ruim e daí realmente não postei. Mas por que o atendimento foi ruim? Porque o dono era um babaca. Tipo, e dá pra ver tanto que o lugar fechou depois e os 2 funcionários que estavam lá, que foram que me atenderam no dia, processaram o cara. Entendi. Tipo, é a pessoa em si que torna, não tem comida boa que resista a um atendimento ruim. Sim. Então. E daí teve um outro que, tipo, a única coisa que me marcou isso, teve um de fato realmente, entre os que eu fui como a trabalho também, que o buffet era bem paia, não era ruim, era paia, tipo, pratos que deveriam estar quentes estavam frios, coisa que dava pra ver que tava parado ali e tal. E eu fui no marketing ali, tipo, velho, realmente foi um restaurante que eu cheguei um pouco mais tarde e compreende-se que o buffet que tá ali. Uma coisa que eu tenho é, quando eu vou gravar buffet, eu quero ser o primeiro a chegar no restaurante, pra filmar antes do primeira pessoa se servir. Porque depois que tá tudo revirado, não é mais tão bonito. Mas qualquer pessoa que tem bom senso sabe também que não vai ser como eu gravei, porque eu gravei o bagulho fechado. Então logo em seguida já vai estar um pouquinho mexido. Então não é exatamente como eu mostro, mas é dentro do padrão. Beleza, voltando lá no buffet. Eu cheguei mais tarde, o pessoal já tinha servido, porque abria muito cedo, na verdade. Aí eu falei, velho, vocês querem repor pra gente poder filmar? E filma como tá. Eu falei, velho, tem coisa ali que não dá pra filmar. Tipo, Vai ficar feio, né? 3 itens dentro do prato ali, Tem tipo, certeza? um negócio desse tamanho, entendeu? Tipo, É isso mesmo? beleza. Aí eu peguei e tal, daí começou assim, um pouco de desleixo com o meu trabalho, um pouco de desleixo com o restaurante, tipo, tudo meio paia. Só que eu fui pra anunciar o prato adicional, porque, tipo, era um buffet, aí você ia se servia, mas tinha a opção do prato à parte, tipo, um buffet plus, assim, um buffet premium.
Que daí vinham coisas na sua mesa e essas coisas vinham na sua mesa, daí era o que você pedia, sob medida. Não o sob medida, era sob sua solicitação. E assim, isso veio incrível, veio muito bom. E eu vim pra divulgar isso. E daí, tipo, o restante lá tava ruim. Então assim, só que era um lugar muito barato. Então quando é um lugar muito barato, você já sabe Não que pode não exigir dá pra muito, se né? esperar demais. É. Então como era muito barato, uma parte era ruim e a outra parte muito boa, então ficou elas por elas, equilibrei, postei o vídeo, deixei um tempo, depois eu apaguei o vídeo. O vídeo não tá postado. E daí eu postei porque eu não precisava devolver o dinheiro. Porque assim, se fosse ruim, eu Senão não o pessoal ia lá postaria. procurar agora. Não, mas eles reformaram recente, eu acredito que mudou. Então, ó, eu dei algumas dicas aí, quem Aí. quiser. A gente já avançou bastante aqui na hora já, a conversa tá sendo incrível. E sempre quando a gente vai caminhando pro final, não sei se você já acompanhou o nosso podcast, mas o Vidal sempre tem uma pergunta aí que deixa na parede. Então, qual seria uma pergunta que a gente deveria ter feito que até o momento não aconteceu e que você não poderia sair daqui sem responder? Putz. Entendi o deixa na parede. Eu falei, eu quero ver me deixar na parede. Ah, pergunta do cara. Velho, não sei. Pode ser qualquer coisa. É, que qualquer for. coisa. Não precisa ser necessariamente Fica à sobre o nosso vontade. assunto. Talvez você já pensou, isso aqui eu gostaria Eu queria de ter falar. falado. Conversamos bastante. Conversando, né? a gente passou vários pontos, né? E eu gosto de falar. Velho, eu não sei, eu acredito que vocês falam sobre empreendedorismo. Vocês falam sobre o dia a dia, vocês têm perguntas. Uma coisa que é muito legal, que é perguntas honestas. Vocês realmente estão interessados, vocês quiseram entender tanto a minha realidade quanto o meu trabalho. Então, se a gente continuasse aqui, a gente ia levar algumas horas. Uhum. Então, assim, eu não tinha nada que eu quisesse de fato falar. Eu queria entender, queria viver, eu queria compartilhar o meu momento com vocês mesmo. E vocês direcionaram muito bem. E não tô bajulando, não é babação de ovo agora. Realmente, tipo, porque realmente vocês entenderam o que eu falei, buscaram o que eu falei e buscaram levar o negócio pra um lado legal. E como eu não tinha nada específico que eu quisesse falar, a não ser o site, eu acho que a gente teve uma conversa bem, além de prazerosa, produtiva. Top. E quando que fica pronto esse site aí pra galera? O site tá É? pronto, na verdade. Então já dá pra acessar. Dá. Então vou fazer uma provocação aqui, porque o Vidal me contou nos bastidores, quando você aceitou vir aqui pro podcast, que você é um cristão. Sim. Então acho que essa seria uma pergunta legal, né? Qual a importância disso? Pode Se você ser. sentiu vontade pra responder, né? A importância em que É, sentido? o Vidal que manda isso. Não, eu falei pra ele assim, cara, o bicho era maluco, mano. Maluco eu nunca fui. Você era maluco. E agora, de um tempo pra cá, né, que a gente se encontrou no evento lá da escola, você falou que tava em encontro com Deus e tal. Eu falei, e cara, até um ponto que reforçar que você falou durante várias vezes aqui, né? Você falou que Deus sempre foi muito bom com você. Muito bom comigo. exatamente. Então eu queria entender esse teu momento, né? Como que você tá se relacionando aí. Cara, tem esse dia eu ouvi uma frase muito maneira, que é assim. Fale sobre Jesus. Não, é assim. Como é que é? Pregue Jesus e, se necessário, fale. Eu preciso não. O único propósito que eu tenho. Lembra que eu falei que eu não quero trabalhar demais? Por quê? Ser rico não é relevante. Andar de Porsche e ser bem tratado e comer bem, isso tudo é maravilhoso. Mas se Jesus volta hoje, pra onde a gente vai? Qual é o destino? O que a gente vai viver depois daqui? Como a galera trata a gente? O que a gente percebe das coisas? Então, e não só Jesus, quando acabar a nossa vida em si, seja ele voltando ou seja a gente morrendo, enquanto a gente vive, com quem e de que maneira a gente compartilha as nossas dores, os nossos medos, os nossos projetos e cada coisa do nosso dia a dia. Se você não conhece Jesus, eu me sinto triste por você. E essa é a palavra, triste mesmo, porque você não conhecer Jesus não muda nada a minha vida. Aliás, o que muda é que você está adiando a volta dele, porque quanto mais rápido todo mundo souber que ele vai voltar e que ele está voltando, mais rápido ele volta. E aí sim a gente vai ter a plenitude de vida, porque o dinheiro não importa, a beleza não importa, o tratamento não importa, nada de fato tem valor a não ser o ter Jesus dentro da sua vida.
Então, quando você entende que o teu propósito não é terreno, não é essa vida, todo o resto passa a ser leve. Você pode estar sozinho, você pode estar sem dinheiro. A vida, de fato, são 5 áreas, que é a física, saúde física, saúde física, vida financeira, vida social, vida sentimental e vida espiritual. Você pode ter todas elas muito boas. Se você não conhecer a Jesus, você tem um vazio dentro de você que nada preenche. Pode ser mulher, pode ser dinheiro, pode ser amigos, nada vai preencher a falta que ele te faz. Se você tem ele, nenhum outro problema é tão grande que você não possa deitar e dormir descansado, porque a tua confiança, o teu descanso está nele e não em você. Então, assim, eu busco a ele. Todo o restante é lucro. Tudo que vier, e se não vier, é parte do processo. E nessa minha jornada, eu quero fazer o máximo possível para conhecer dele e poder imitar ele, transmitir ele um pouquinho para cada pessoa que eu passar. Então eu preciso deixar claro, não só porque eu quero deixar claro, mas porque, por mais que a gente não fale de Jesus em momento algum, vocês sabem, Deus é bom. Deus é bom comigo, e se ele é bom comigo, ele é bom com você também. Ele só não tem sido melhor com você porque você não permite. E se você não permite, é aí que você vê verdadeiramente a bondade dele, porque mesmo sem você permitir, ele continua sendo bom com você. Então, de tudo que a gente fez aqui até agora, essa é a melhor parte. A gente entender que ele existe, que ele tá voltando. O mundo tá muito caótico, tudo ao mesmo tempo. Vulcão do tamanho que a gente nunca viu, terremoto que a gente nunca viu, pessoas, pais se voltando contra filhos e filhos contra pais. Pessoas perdendo sentido, famílias desconstruídas, dinheiro, a tecnologia, IA, satélite, 3i Atlas, coisas muito estranhas acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Sempre teve, mas nunca tão intenso e tão ao mesmo tempo. E nunca de uma maneira que todo mundo pudesse ver. Como a gente está escrito lá, todo mundo verá, todo mundo saberá, todo mundo falará sobre. Nunca foi possível que todo mundo pudesse falar sobre uma única coisa. Hoje é. Pestes, rumores de guerra, tudo tá acontecendo. Então, tudo tende que a hora tá chegando. Se ele tá voltando agora, a gente tá preparado pra volta dele? Então, esse é o fato. Então, tipo, eu estou trabalhando, estou empreendendo, estou falando, estou vivendo, estou curtindo com meus amigos, estou vivendo a vida, mas o fato é, não é que eu tive um encontro, eu sempre conheci Jesus, só que eu não tinha tanta percepção do valor que ele tinha na minha vida, até eu começar a entender o quão de coisas boas ele sempre fez por mim e pela minha família. Hoje, com essa clareza, eu entendo, nada mais importa, a não ser que quando ele voltar, ele veja em mim um filho amado e repreensível que buscou em conhecer a dele, para que quando ele viesse, ele quisesse me levar. Então, por mais bonito que sou o discurso aqui agora, que a galera assista e tudo mais, não é como me veem que me importa, é que quando ele voltar, ele olha para mim e fala assim, filho, vamos. Se ele falar para mim, filho, vamos, valeu todo o valor da minha vida. Bom demais aí. Legal, esse aí dá um corte, hein? E aproveitando a tua presença aqui, você tem uma rede de relacionamento muito grande, né, pelo que eu já entendi, e como o nosso podcast que versa sobre desenvolvimento, empreendedorismo, empresários, gostaria que você indicasse alguém para estar aqui sentado na tua posição, para vir conversar com a gente, alguém que você fala, pô, esse cara aqui seria sensacional de vocês trocarem uma ideia. Justíssimo. Primeira pessoa que me vem na cabeça, Oséias, sob medida. Primeiro, ele tem um negócio incrível. Segundo, ele tem vários negócios. E terceiro, hoje ele é gestor de contas iFood. Então ele entende exatamente como funciona a plataforma e como fazer para você ter um melhor ranqueamento na plataforma. Então, pô, além dele ser meu amigo, realmente ele tem uma informação e um conhecimento que é útil, principalmente ao meu cliente, mas a todas as outras pessoas, que é hoje a maior plataforma de venda de comida no mercado. Então, sugiro, e Oséias, inclusive, eu já fiz o convite por eles para você e já estou aceitando você aqui por eles. Então, Oséias, fechem a data agora. Só vou mandar a agenda, então. A conversa que foi incrível. Você quer fazer o convite para Oséias? Oséias, pode vir, que não tem nem convite mais. O convite tá feito. O convite já tá aceito, inclusive. Cara, é uma intimação, né? Conversa que foi incrível, foi um papo aqui disruptivo até, é um assunto novo que a gente ainda não tinha abordado aqui dentro. A gente aprendeu muito com você e fiquei surpreso até eu não te conhecia, conheci pelo Vidal e foi uma surpresa positiva, assim. Que Agradeço a presença. Eu que agradeço. Prazer ter você aí. Valeu, meu irmãozão. Foi Muito sensacional. obrigado. E vamos pra próxima. Maravilhoso esse momento, né? De poder trazer pessoas assim, que realmente agrega valor, gera valor. Se alguém chegar até o final desse conteúdo aqui
e entender, né, tudo que a gente conversou aqui, cara, é uma infinidade realmente de possibilidades, de coisas que essas pessoas podem colocar em prática na sua vida para trazer resultado. Esse é o verdadeiro propósito do nosso canal também, para poder agregar valor na sua vida. É isso que a gente precisa aqui. Então eu tenho certeza que o Oséias vai fazer isso aqui também, assim como várias outras pessoas que a gente já trouxe. Eu convido você a voltar em outros vídeos nossos também, porque é para isso que a gente tá aqui. É entregar, gerar valor, poder ter essa troca de verdade. Muito obrigado, meu irmão. Mantenham, pesado. Vocês estão no caminho perfeito, vocês têm tudo para ser um grande estouro. Já são e serão ainda maiores e reconhecidos pelo mundo inteiro. Com certeza. Sensacional. Se você gostou desse conteúdo, acompanhou até aqui, curta, compartilhe, comente. E agradeço aí a presença de vocês até aqui. Muito obrigado. Valeu, até mais.